Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, hein? Retomando com tudo, 3 episódios por semana. Só não posso te dizer que é toda segunda, terça e quarta, mas vai toda semana. São 3 episódios para você em 2023 agora. Agradecendo o carinho da sua audiência. Já dá um like, ativa o sininho. Lembrando a você que batemos os 90 milhões de views lá no TikTok. Já pertinho dos 400 mil seguidores por lá. No Kawaii indo muito bem, no Facebook nem se fala. Então, muito feliz com tudo que está acontecendo com o IELCast ainda nessa segunda temporada. E vem aí a terceira temporada, né, Kilson? Tá bem próximo, hein? Tá bem pertinho da terceira temporada, né? Esse R aí na sua camisa é de realeza? Oh, também. Mas também é de Heron, veste o homem atual. Onde é que eu compro camisas como essa, Kilson? Noroeste, na Noroeste, lojas Noroeste, em todas as lojas Noroeste e também na Heron, no Teresina Shopping. Olha, essa camisa também da Adidas é uma camisa exclusiva Noroeste, você pode comprar em qualquer uma das nossas unidades. O bacana da Noroeste é que ela tem seções plus size, então você fica muito à vontade. Você que é gordinho, que nem eu, para comprar camisas especiais, né? Com certeza. Como diz Naldo, Noroeste. Roupas especiais para pessoas especiais. Alô, papai Rondinelli. Forte abraço. Bom, hoje o nosso bate-papo é muito bacana, ele tem uma representatividade muito forte em Teresina, já foi vereador por diversas vezes, advogado, foi secretário de comunicação do município de Teresina, capital do Piauí, e tinha uma relação muito íntima, muito próxima com um dos maiores e melhores prefeitos que Teresina já teve, que foi o prefeito Firmino Filho. Hoje a gente recebe com muito carinho Fernando Said, uma salva de palmas. Salva de palmas. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, é um prazer enorme, uma felicidade. Não só pelo processo de comunicação que vocês nos proporcionam, mas por estar aqui de novo com você, Yeltsin, com o Kils, com todo mundo aqui. Toda a equipe da Estação I, no IELCast. Mas antes eu quero te pedir um favor. Você que dá essa moral pra gente, que nos assiste, é o primeiro podcast em TV aberta para mais de 25 estados só no Brasil e para mais de 170 países através do aplicativo Soul, né, em TVs LGs e TVs Samsung. Então, eu quero te pedir se você consome qualquer um desses projetos, ou qualquer um desses serviços, né, como a gráfica GSJ que está aqui atrás. Alô, Maurílio! Né, o Esportes da Sorte. Enfim, qualquer um dos nossos serviços, dá essa moral, consome esse produto da gente, que é muito importante, que ajuda aqui a manter o IELCast, né, Kilson? É verdade. Então, dê essa moral. Tá esperando o quê? A Jupi aí atrás, né? É então, verdade. olha, você dá essa moral pra gente, que é muito importante, que é muito bacana, tá? E não se esqueça, estamos em todas as plataformas digitais, sejam elas em áudio ou em vídeo, tá legal? E áudio e vídeo também. Bom, a idade chega e aí você tem que colocar o óculos para ler, né? Ele é professor e advogado, formado em Direito pela Faculdade Camilo Filho, tem especialização em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tem especialização em Direito Civil e Processo Civil, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, professor coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Nova FAP, um forte abraço aos amigos de lá, e professor da Escola Superior EASP, correto? Acertei? É isso mesmo. Tá vendo, Tiane? Tua letra tá melhorando. Ele é Fernando Said. Fernando, para quem não sabe, Fernando é filho de um dos maiores ícones da comunicação do Piauí. Se pá do Brasil. Acredito que seja. Eu acredito que ele tem um nome registrado na história na da crônica, Douglas, né? Da crônica do jornalismo brasileiro. E não só por isso, pelo nível de conhecimento que ele tem, mas pelas características da fala, do gestual, como de cara de grandes ícones da comunicação, que eles conseguem personificar a forma de falar, a forma de se expressar, e são únicos. Quem é igual a todo mundo não consegue chegar a algum lugar. A responsabilidade era muito grande de ser filho de um dos maiores comunicadores do estado, do Brasil, ainda na época do AM, meio que você é forçado por osmose. É muito complicado. Na verdade, meu pai, o Carlos Said, eu acredito que ele criou um personagem, não é? Que marcou e que marca a história, não só do jornalismo, mas a história do estado do Piauí. A época de ouro do rádio no Brasil, o papai, sem dúvida nenhuma, capitaneava e liderava todas as informações sociais, políticas, econômicas, futebolísticas no estado do Piauí. E foi capaz de transformar a comunicação no nosso estado. Tanto é assim que ele tem, graças a Deus, ainda hoje, em vida, com perfeita autonomia, uma sobriedade incrível ainda. Quantos anos, Fernando? 92 anos. Gente do céu. 92 anos.
ele detém ainda uma capacidade enorme de se comunicar e ainda hoje faz comunicação à maneira dele, é óbvio, Escreve? evidente. Consegue? Não mais, ele não está mais escrevendo. Desde o ano passado para cá, ele perdeu um pouco da visão. O papai tem um processo de mácula ocular que deriva da idade, do processo, vamos dizer assim, genético e de uso da visão. O papai adquiriu uma mácula ocular que impede ele hoje de fazer as melhores coisas que ele vinha fazendo nos últimos anos, que era ler. Papai lia muito e escrever. Então, ele hoje já não consegue mais ler com naturalidade nem escrever. A escrita... Mas a visão ainda normal, mas, por exemplo, para ver, para distinguir as os coisas. escritos via áudio ajudam ele? Ou ele não, não é porque adepto? ele é muito resistente a isso. É, né? Ele é muito resistente. O papai é daqueles, se você for lá na casa dele e pegar um livro que ele tem na biblioteca... audiobook. Um livro dele, um livro comum, um livro tradicional. Ele é todo riscado, ele é todo anotado. Nós demos de presente para ele audiobook. Ele não faz uso. Ele diz, eu não sou acostumado a isso. E para mudar... Se ressente muito, mas graças a Deus ainda consegue a visão, assistir televisão, ver fotos, distinguir as coisas. Ele não consegue mais escrever com naturalidade nem ler, porque realmente a visão ficou complicada. Ainda sobre esse ícone da comunicação do Brasil, que é o Carlos Said, como é as tuas primeiras memórias afetivas em relação ao trabalho dele de ir para o estádio, ele te levava? São coisas assim muito marcantes? Eu sou do tempo que eu ia com ele para a rádio, e a rádio naquele tempo era o estúdio, né? E o operador do áudio ficava do outro lado, separado por um vidro. E às vezes ficavam recados pregados nas paredes, nas cabines. Anotações. Notícias, anotações, informações. E ele interagia muito facilmente no processo de comunicação com a população e, da mesma forma, também ele se comunicava com o operador. Né? O operador. Então, eu sou desse tempo, do tempo de ir com ele para a rádio, para os campos de futebol, para os estádios, assistir as transmissões e, às vezes, aqui e acolá, separar uma briga dele com a torcida. Que ele era duro, né? Muito, muito crítico e às vezes... E é como eu disse, ele criou um personagem. Muita gente hoje que fala comigo diz assim, rapaz, eu ia para o estádio só para ver teu pai comentando, só para mexer com ele. Porque era uma coisa distinta do que é hoje. O futebol era muito diferente. O Piauí e o né? Brasil conhecem o Carlos Said da frente da TV ou na escrita, de como se comunicava. Mas como é que era ele depois de chegar do jogo, das transmissões, essas memórias que... Rapaz, o papai, é como eu digo, ele distinguia muito bem as coisas. Eu vou lhe contar um episódio que dá a dimensão de como ele era em casa e como ele era no rádio, no jornal e na televisão. Eu fui presidente da Federação de Futebol do Piauí. Eu fui presidente. Antes de eu ser secretário municipal do professor Uol, eu era presidente da Federação de Futebol. E quando foi um belo dia, eu acordei de manhã, ele descendo o sarrafo do presidente da federação. Que era o filho dele. Que era o filho dele. Mas destruindo o trabalho que a gente estava fazendo e tal, e botou no jornal. E eu corri lá para casa para brigar com ele. Quando eu cheguei, estava minha mãe e ele tinha saído. E aí eu conversando com a mamãe, calma, eu digo, não, como é que ele faz isso? Falando mal do filho dele e tal. Quando ele chegou, que eu fui abordá-lo, ele disse, você é meu filho dentro da minha casa. Lá você é o presidente da federação. E eu posso estar errado, mas quando eu achar que você que está errado, eu vou descer o sarrafo. Vou criticar, vou falar mal e aguente. E vá trabalhar. Você não e eu botei o rabo entre as pernas e, ó, corri no rumo de casa. E isso esse era o papai. E é uma imagem... É o papai. Pois é, e é uma imagem muito forte de personificação sobre a educação também, né? Olha, eu tenho assim, episódios marcantes na minha vida com meu pai. Quando começou a televisão aqui no Piauí, foi a TV Clube, o professor Walter Alencar. E, à época, ofereceram, vamos dizer assim, muitas oportunidades e, financeiramente, era algo inimaginável para o papai sair da, então, Rádio Pioneiro, onde ele estava, para ir para a TV Clube, trabalhar na TV Clube. E eu lembro que eu fui ter uma conversa com ele, eu era o filho homem mais velho, eu devia ter... sei lá, 12, 13 anos. E ele, o jantar do papai era café com leite e pão. O papai sempre teve uma vida muito, muito humilde.
Nós sempre tivemos. E ele jantando, mergulhando o pãozinho ali no café, né? E eu com a mamãe, papai, o senhor tem que aceitar ir para a TV Clube porque... Tô com 13. É mais ou menos isso. 12 para 13. Eu digo, porque vai ser bom, nós vamos comprar um carro, tal, coisa, um sítio, uma casa, aquela coisa de quando você é criança e imaginar que o patrimônio material é tudo na vida, né? Uhum. E ele calado. E eu insistindo, a mamãe, Carlos, pense, seus filhos. Aí ele olhou e disse, é porque você falou em educação que eu lembrei da história. Ele disse, meu filho, a maior riqueza de um homem, educação, palavra e liberdade. Essas 3 coisas eu estou conseguindo proporcionar para vocês. O resto, Deus dá e você consegue com o trabalho. Eu vou ficar onde estou. A minha liberdade é na Rádio Pioneira. Lá ninguém caça minha palavra, eu digo o que eu quero. E educação, eu estou trabalhando todo dia para dar para vocês. Não me deixe quieto. Então te toca muito, né? Pela representatividade dele como ser humano, principalmente, depois como patriarca, como pai, né? Os exemplos que ele deu na vida para a gente foram assim inigualáveis, sabe? Do ponto de vista da formação e da construção da pessoa, eu acho que ele tem sido um verdadeiro pai. E ao longo também de alguns exemplos próprios, vamos dizer, do saber, da consciência de você fazer as coisas corretas. Olha, meu primeiro filho é o Fernando Filho. Fernando Forte Said Filho. E lá em casa eu tinha uma espécie de entendimento com minha esposa, Débora, que a gente conviveu por muitos anos. Quando já casou, já tinha uma certa forma de diálogo. Então a gente estabeleceu que filho homem, se nascesse, ela colocaria o nome. E se fosse mulher, eu colocaria. Como de fato coloquei das minhas 2 outras filhas, Roberta e Renata. Quando o Fernando Filho nasceu, nós fomos até o papai, que a Débora queria colocar Carlos Said Neto. Aí ele pegou em meu ombro, pegou aqui, conversando comigo com a Débora, disse, não coloque não. É um nome, meu nome é muito conhecido, tem muito peso, tem muita coisa. Essa história que você falou na cor é muita responsabilidade. Eu fico feliz, mas pensa e tal. Papai não gostou, não. Não botar, não. E na imaturidade sua, Isso. Aí a Débora disse, pois vamos botar Fernando Said Filho. Eu digo, quis dar uma de papai. Ela, não, mas eu quero Fernando Said Filho. Anos depois, minha irmã mais velha casou-se. Infelizmente não pôde ter filho natural. Adotou um menino. E colocou o nome? Qual é o nome do menino? Carlos. Carlos Said Neto. Não. Adorável. Assim, um sobrinho maravilhoso. Menino extremamente, sabe, uma coisa feliz na vida da gente. E aí eu brincando com o papai. Uai! Que eu tenho liberdade de fela. Ótimo. Ô, velho! O meu, tu não deixou. Não. E por que tu deixou aí? Ele disse, meu filho, o seu tem nosso sangue. O dela não tem, né? O dela talvez precise, no futuro, ele próprio se sentir com a afirmação de ser da nossa família de verdade, como é. E daí ele, Carlos Said Neto. Então, papai tem exemplos de vida que são coisas assim que você para pensar e diz assim, só a magnitude de uma grande pessoa, de um grande ser, para fazer isso. Nós vivemos 2 eras muito diferentes nos últimos anos, né? Eu vou puxar aqui de 30 anos para trás, de 60 anos para trás, eu estou falando de educação familiar. E agora, nesses últimos, talvez, 5, 6 anos, né? O eu te amo passa muito pelo cotidiano de hoje, de o pai falar para o filho, abraçar, beijar. Há 60 anos atrás, acredito que isso fosse inimaginável, na grande maioria. E aí, há 30 anos atrás, o pai às vezes tinha vontade de falar, mas a educação que eu recebi foi essa, né? Carlos Said, ele chegou, por exemplo, alguma vez de falar o eu te amo verbalmente? Inúmeras vezes. Ou valia muito mais a atitude dele? Não, inúmeras vezes. As atitudes, você percebe isso, você sente, né?
Eu acho que a grande virtude do ser humano, eu tenho dito sempre isso, é conhecer o outro, é aceitar o outro. Porque aí você aprende a se conhecer, se aceitar e aprende a sentir mais as emoções dos outros também. Papai sempre externou isso com atitudes. Ele, quando mais novo, eu acho que ele tinha dificuldades para expressar isso verbalmente. Eu te amo, filho. Mas nos últimos anos, ele repete isso quase que, assim, rotineiramente, te traz um mensalmente, filme, comigo, com meus irmãos, mas te traz um com véu, meus filhos. traz um véu de filme, assim, de uma teia, de dizer assim, caraca, ele não falou naquele ano, mas demonstrou. Os netos ajudam muito, né? Os filhos. É exatamente isso. Aí eu me lembro, papai nunca levantou a mão para nenhum dos filhos. Nunca bateu em nenhum de nós. Nunca. Mas o olhar dele, a gente sentiu o que ele estava querendo. Na base. Expressava tudo, Não né? é um respeito que eu tô te falando, né? Quando decepcionava ele... Era aquela sensação de você dizer, ele não gostou, ele não está gostando dessa atitude. Eu vou mudar, entendeu? Ou então algo que eu fazia já depois de adulto, já depois dono da minha vida, né? Algumas, como presidente da federação, vamos lá. Como presidente da federação, como jornalista que eu fui, como professor, sabe? Ele continuava... Uma atitude... Ele continuava opinando dentro da tua vida? Ele externava algumas posições que você compreendia o que ele estava querendo manifestar. Aí eu refletia e dizia, eu estou errando aqui. Isso aqui não está no... Entendeu? Às vezes um olhar, às vezes uma fala. Ei, você reparou nisso? Você viu aquilo? Ó, você fez isso. Fernando, por ser um filho mais velho de um dos maiores ícones da comunicação do Brasil, inclusive, quando você vê essa meninada hoje mais jovem, completamente fria com os pais, o pai tem uma dedicação por completo, principalmente para educar, porque entendeu que a melhor educação é o melhor caminho, que patrimônio efetivamente não é grana, e sim o que fica dentro da sua cabeça, no seu dia a dia. Quando você vê essa meninada hoje dispensar tudo isso, tratar mal pai, mãe, avós, o que passa pela tua cabeça por estudioso, por ser filho, por ser pai, por ser avô? E, Elton, olha, eu tive a felicidade, meu pai e minha mãe também foi excepcional. Eu sei assim, todos nós amamos, idolatramos, né? E achamos que o pai e a mãe, os melhores, são os nossos. Mas meu pai e minha mãe se complementavam. Cada um tinha sua racionalidade e sua forma de agir, entendeste? E o ambiente familiar que nós tivemos foi muito propício a esse questionamento que você está fazendo agora. As diferenças que nós temos hoje. A construção da família no mundo moderno hoje é completamente diferente daquilo que nós vivemos no passado. Então, toda mudança, toda construção social, ela é lenta, ela é gradual. Então, por isso, a gente hoje encara que há um processo de desconstrução, de desmobilização do conteúdo familiar. Mas eu acho que isto é talvez o processo, o início de uma transformação, de algo que está se sucedendo dentro dos conceitos modernos. Aí nós estamos interagindo hoje com vários fenômenos da vida moderna que influenciam no ambiente familiar. As redes sociais, os influencers. As redes sociais, as drogas, né? O ambiente de diversão e de lazer é completamente diverso daquilo que nós tivemos no passado. Porque hoje você não tem mais o que eu tinha. Como era? Por exemplo, eu vivia nos campinhos de pelada dos terrenos baldios que a gente tinha em Teresina. Eu vivia jogando peteca, bola de gude, né? Eu vivia jogando... Bila, para quem não sabe. A bila. Quer dizer, brincando de bandeira, pega ladrão no meio da rua. Hoje ninguém mais faz isso. Hoje ninguém tem mais o que eu tinha no passado, que eu saía da casa do papai para a casa da minha avó, toda tarde para ir tomar bênção, caminhando. E as pessoas estavam sentadas nas portas de sua casa. Hoje, você não conhece mais os seus vizinhos. Hoje, as famílias moram com uma certa distância. Pai, mãe, irmão, tio. Hoje, você já não frequenta mais as casas dos seus primos, como eu ainda consigo frequentar, porque eu fui criado assim. Então, tudo isso cria esse distanciamento da relação pai, filho, avô, avó, entendeu? Eu, graças a Deus, hoje eu tenho 3 netos. O 4º está vindo agora, deste mês de abril para maio. E eles todo dia vão na minha casa. E eles são ensinados a tomar bênção, tal.
Por quê? Porque é uma tradição que eu tinha. Então não é um processo de evolução dessa mudança? Eu acho que, na sua opinião, uma quebra Há uma da ruptura. boa educação? Há uma ruptura dessa boa educação. Mas o que eu estou querendo mostrar é que nós temos que aprender a conviver com o novo processo de Entendi. educação que está aí. A família brasileira hoje, tal qual as famílias modernas do mundo, elas hoje não podem ser estigmatizadas pelos fenômenos de construção e de relação do passado, porque a vida mudou, tá certo? A pluralidade de conhecimentos, de informações, de visão que você tem que ter do outro e do mundo é completamente De distinta. personagens dessa comunidade, né? Exatamente. Hoje, a família brasileira tem um padrão de comportamento completamente distinto e diverso São do as que era mi- no passado. e que revelaram as minorias que existiam anteriormente, que não tinham vez, voz, possibilidade de falar, muitas vezes. Exatamente. E hoje elas têm através Isso, né, de um isso. telefone, enfim, de rede Isso. social. Hoje eu vejo muito se falar, é preconceituoso. Às vezes, não é que a pessoa detenha o preconceito. É o que se chama hoje o preconceito estrutural, que se fala muito, que se criminaliza muito. Mas a construção de vida daquela pessoa foi dentro daquela visão. Para ela modificar este processo, às vezes ela comete erros, comete equívocos. Falta de conhecimento? Às vezes não é nem falta de conhecimento, é porque a formação, o comportamento natural dela, Cultural, né? cultural, É exatamente aquele. isso. Foi aquele. Então, ela, às vezes, quer, né, mudar, mas a construção daquilo que ela teve faz ela ter a deformação do que é o comportamento moderno, do que é a forma de ter ou de dissimular ou de romper com o preconceito. Entendeu? Infelizmente é isso. E a internet- E a família está muito envolta nesse processo. E a internet ela ajuda muito a aguçar isso, para o mal e para o bem. É verdade. Ela e o que cancela nós... muitas vezes numa fala que talvez a pessoa... Aí nesse aspecto eu falo, muitas falas, muitas vezes, são por falta de conhecimento. Não por, às vezes, por ignorância, não por preconceito. E a Tem gente... duas coisas bem Muito. distintas. E nós criamos no Brasil, eu vou falar agora do Brasil, nós criamos no Brasil, ao longo desses últimos tempos, uma dicotomia entre lado A e lado B, um divisionismo estúpido, exacerbado, que não traz benefício nenhum para a formação da sociedade e para a construção da população brasileira. Nós viramos um divisionismo em todas as áreas. E no campo da formação social, cultural, isso foi feito de maneira agressiva, entendeu? Não, você está de um lado ou você está do outro. Você pensa assim ou você pensa assado. E não, a gente deve se ajudar a construir uma sociedade melhor. Nós temos divergências, nós temos, vamos dizer assim, opiniões diversas, mas é nos juntando que a gente chega no objetivo comum, no algo que é melhor, não é nos dividindo. Verdade. E a gente criou esse divisionismo. Começamos pelo processo político e avançamos em outras esferas Pelo processo da de vida ódio. social. Processo de ódio do campo Sai político. da política e entra no ódio. Extremamente desnecessário. E vou falar e uma real, não sei prejudicial. se você concorda, mas o processo de ódio, ele cegou o político. Sem dúvida. Porque o político, sem dúvida. quando você tem um processo político de divergência, você gosta pelo menos de ouvir. Olha, Tipo assim, eu não concordo contigo, Fernando, mas eu respeito. E quando passa a linha do ódio, ele nem sequer... nem sequer respeita. Não é bem isso? É bem isso. Olha, tem umas coisas que são assim, bem sugestivas para nós. Vamos pro campo, aqui no campo político. A gente ainda não aprendeu que a coisa pública, que o bem público é um patrimônio nosso, é algo nosso. Se a gente pensar bem, a gente tem uma distância disso, né? O cidadão comum, nós, a gente não liga muito para o patrimônio público. Ele é um tanto quanto distante de nós. Se você fizer a relação daquilo que você tem na sua casa, né, do seu patrimônio personalíssimo, seu carro, sua casa, sua bicicleta, né, seu brinquedo, aquilo é seu. Mas o bem público, a praça, né, o posto de saúde, não. Você não tem Não aquilo, trata assim. Não trata assim, não trata na mesma dimensão. E ele não quer resolutividade, ele não ajuda nem a dar resolutividade àquilo, ele só sabe apontar Pronto. o que não está andando. E aí a gente, em vez de caminhar nesse sentido, aí a gente começa a discutir pelo outro lado, na base do ódio, né? Sem a racionalidade necessária. E aí, meu amigo,
como dizer assim, é algo que se torna descrente para cada um de nós. Nós vamos chegar já E já a nessa... política que é capaz de transformar o bem público e fazer isso chegar até nós, fica mais distante. fica Fica cada mais Hoje o vez poder mais não é. isolado. Hoje Mais a distante. questão da política não é o poder pelo poder, e sim pela ideologia? Tem muita coisa disso. Se a gente for pegar historicamente, isso foi muito confundido. Porque o processo ideológico, tá certo? Ele é uma coisa, como o Yeltsin disse ainda há pouco, que eu vou divergir dele, posso divergir de você, mas ele não pode nos afastar. A gente se respeita. É um processo ideológico, não pode nos afastar. Famílias foram destruídas, pô. Então, o que aconteceu é que isto caminhou, de uma certa forma, num sentido tal, que isto passou a ser uma característica, um adjetivo da pessoa. E ao adjetivar a pessoa, você qualificava ou desqualificava. Então, isso é algo que, É para mim, meio foi surreal. É meio muito surreal. ruim, muito ruim. A gente espera que isso comece a voltar, pelo menos, ao normal. Você foi espero vereador também. quantas vezes em Teresina? 3 vezes. 3 vezes. Quando é que a 3. política entra na tua vida? O teu pai foi vereador, Não, papai não quis mas recebeu muitas propostas. Ó. muitas, até para ser senador, na época de senador biônico, ele foi convidado. Explica para a audiência o que é senador biônico. No passado, nós tivemos o senador biônico, que era aquele que não disputava a eleição. Ele era indicado por um partido. Vamos dizer assim, os detentores do poder de então indicavam, né, O a senador. pessoa. Era o senador. E o papai tinha muita popularidade, um homem de muita penetração no De campo. muita audiência no Isso. rádio. E ele foi convidado e não quero. E comigo aconteceu, eu era presidente da Federação de Futebol, tinha exercido jornalismo, e aí o professor Uol fundou o PSDB e lançou-se candidato de forma independente. O professor Uol tinha sido prefeito de Teresina, saiu da prefeitura, deixou o sucessor, que era o Heráclito Fortes, aí rompeu com o Heráclito, separaram politicamente. O professor Uol fundou o PSDB e lançou-se candidato de forma independente, sozinho, sem nenhuma outra força política, sem nenhuma aliança. Quem era o atual prefeito? Era o Heráclito. Era o Heráclito. É. E aí ele começou a ir buscar pessoas da universidade. Eu sou oriundo da Universidade Federal do Piauí. Eu, Firmino, não é? Só tem um hiato aí que eu quero entender esse espaçamento. Você também ingressou no jornalismo ainda cedo. Cedo, Pois muito cedo. Por indicação ou por força do seu pai ou não? Pela paixão de ver? Não, foi o seguinte, foi uma coisa natural. Eu acompanhava, e aí teve um período que ele teve até problema de voz, eu fiquei substituindo ele como comentarista esportivo. Aí quando foram montar, aí eu fui para o jornal, para os jornais, daí estava na rádio, veio a fundação da TV Pioneira, Dr. Jesus ali da estágio, e o Dídimo foi seu chefe do departamento de jornalismo e me convidou para ir para o departamento de jornalismo da TV Pioneira. E daí eu... Sabe por que eu te perguntei sobre isso, Fernando? Porque eu acho que é um tema importante para abordar, é um tema nacional. A desconstrução das empresas hoje no Brasil. Em que sentido? Antigamente a gente tinha muito à vontade, o Will é novo, não entende ainda muito sobre isso, mas o que isso vai lembrar sobre isso. Quantos presidentes de empresas eram de filhos? De pai. O filho tinha um gás, um negócio absurdo para somatizar com o pai e dar sequência àquela ideia. Nos últimos, principalmente 10 anos, isso foi desconstruído de uma forma de que o filho falasse assim, não, eu tenho que ter meu lugar. Meu lugar não é na empresa. Eu vou construir a minha história. Como é que tu enxerga essa parada? E tem acontecido muito. A gente tem visto, aquele ditado hoje é muito forte, né? Pai rico, filho nobre e neto pobre. Muitas vezes porque ele não dá sequência a uma história construída de muito trabalho, de muita dedicação de um pai, que ele projeta, obviamente, que o filho possa assumir e dar sequência àquela história. E, Elton, o Estado brasileiro, se você olhar para o Estado brasileiro, nós somos um Estado patrimonialista por excelência. O Brasil é um Estado patrimonialista por excelência. Né? O Estado Nacional Brasil é muito patrimonialista. Você pode olhar que, por exemplo, no campo político, você olha pai, é filho, é mãe, é sogra. Todo mundo. Né? Você olha para os tribunais, da mesma tribunais forma. superiores, tribunais de conta, do campo político, enfim. Nós somos um Estado patrimonialista. Nós temos que aprender a fazer esse Estado se abrir mais, sair desse patrimonialismo que, na minha opinião, é ruim. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta noção passou para o campo empresarial e para o campo até familiar.
as sucessões familiares. Então, esse Então, tu não acha errado quando um pai ele foi deputado, foi o filho, dá sequência àquele patrimônio político? Moço, se nós tivéssemos isso no Brasil com a ocasionalidade, fosse uma coisa ocasional aqui ali, por vocação, mas não, a gente tem como regra. É verdade. É como regra. É em todo lugar. São nas câmaras municipais, né, nas assembleias, todo lugar. Se você pegar o ramo familiar, é uma sucessão todo o tempo. Então, isto se transpôs para o campo empresarial, para o campo político. E, às vezes, acontece da pessoa não ter vocação. A pessoa não tem vocação para ser deputado, vai porque a tradição familiar o conduziu para aquilo. A pessoa não tem vocação para ser empresário e vai porque o pai... Este é o grande equívoco. Este é o grande equívoco. Normalmente, no ambiente da família, você aprende, você tem um pai como espelho, você tem, né, um irmão, e aí gosta daquilo e vai e dá certo. No entanto, se a gente olhar também para os órgãos de comunicação, todos, sem exceção, todos, historicamente, desde que surgiu o primeiro órgão de comunicação no Brasil, todos eles eram dependentes do Estado. Viviam sob, tá certo? A tutela financeira. A tutela financeira do Estado. A tutela financeira do Estado. Então, ainda hoje perdura assim. Você não conseguiu esta cisão, romper com isso. Então, talvez, quando você faz essas duas junções, você cria essa dificuldade no ambiente da comunicação. Alguns deram certo, outros não. Outros naufragaram porque não souberam modernizar a linha de pensamento e acompanhar a tecnologia da informação, os novos padrões de conhecimento, os novos padrões de comunicação e se inserir no contexto daquele órgão que estavam dirigindo. E aí há estas, vamos dizer assim, esse sobe e desce de vários órgãos de comunicação aqui no Brasil. E alguns tradicionais até, né? Você vem e a gente está falando dos grandes players do mercado. Globo, isso, né, Bandeirantes, isso. A Rede TV entrou um pouco depois. Mas, assim, se a gente trouxer 4 grandes players desse negócio, é Record, Band, Globo e SBT. TV Manchete no passado, que era grande. Daquela época já era assim, né? TV Tupi. Então, até porque era o único entretenimento, né? Era o único entretenimento que a população brasileira tinha, que era a televisão. Né? O audiovisual era o rádio e a TV. Verdade, é verdade. Eu vejo assim, ó, por exemplo, se você pegar hoje, vamos pegar como exemplo, porque talvez seja mais conhecida, a TV do Silvio Santos. O SBT. Né? É nitidamente um ambiente familiar. Total. Né? E você vê que ele hoje tem algumas dificuldades, ele continua com o mesmo padrão da origem, né? E consegue ainda se manter. Com muita dificuldade, mas está se mantendo. Mas, se não for reformulado o modo, a visão, o comportamento de gestão empresarial lá, ele vai ter muitas dificuldades no futuro bem próximo. Muito próximo. Por quê? Porque o nível de padrão de comportamento é outro, o conhecimento é outro, a comunicação é outra, a tecnologia. Vamos aqui. Você está criando aqui uma estação, né? Eu lhe disse isso há pouco, em off, a gente batendo papo. Fantástico. Algo de visão. 10 anos à frente do que a gente tem hoje. Colocado, vamos dizer assim, aqui pela região Nordeste. Por quê? Porque essa é a comunicação do futuro. Volto aqui à sua questão, lá da origem que você falou ainda há pouco, da relação familiar. Os padrões mudaram, o comportamento mudou, o conhecimento é outro. A comunicação tem outro formato. E é preciso a gente chegar até ela. Então, isso vai da família a quem está produzindo o conhecimento da informação, os grandes veículos de comunicação. Avançar também. E a gente tem que deixar uma coisa muito clara, e eu acho que você, mais do que ninguém, pode falar sobre isso pela experiência que tem como já gestor de comunicação de órgãos públicos. Desde que mundo é mundo, o governo, seja ele estadual ou federal, ele sempre subsidiou boa parte da comunicação televisiva, radiofônica, os órgãos de comunicação impressa. Todos. Eu posso lembrar aqui, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, o próprio SBT, ele tinha a Semana do Presidente. É verdade. Não era? É. Então, assim, ele tinha um jornal específico para falar como foi a Semana do Presidente. O que é que muda sobre esse start? A era digital. Né? Por exemplo, e nessa história, Fernando, das fake news que temos sofrido nos últimos, sei lá, nos últimos 5 anos, 4 anos, aí dá uma reviravolta na TV. A TV passa a validar
a certificar as verdadeiras notícias. Exatamente. Porque Olha, quem tem concessão não se permite errar. a gente fala... a gente tem muitos maus do século, né? É. Talvez nenhum deles com a dimensão das fake news. Este é sabe? É assim como se fosse uma doença que está Uma incrustada, pandemia, né? que está incrustada no meio social. Mas que eu acredito, honesto e sinceramente, que a gente vai vencê-la. É porque toda mudança, todo comportamento social, ele é lento Muda. e gradual. Ele não é do dia para a noite. Mas tu acha que, por exemplo, Ele vem para passo. as concessões públicas, elas são preponderantes, por exemplo, e se fortalecem muito forte, se fortalecem muito sobre a validação da verdadeira notícia? Não tenha dúvida. As grandes emissoras de televisão, de rádio no Brasil, se ancoraram nisso. Não fosse isso, elas estariam com muita dificuldade vivendo hoje. Se ancoraram ao pegar isso, vamos dizer assim. Você sempre tem um mote, né? Qual foi o mote das televisões? Quando as redes sociais, quando a internet se avolumou no campo do conhecimento, da informação e do acesso mais fácil para todo mundo, que antes era a televisão, as televisões, opa, o que nós vamos fazer? Então, aí as fake news, foi a única coisa boa das fake news, foi para as televisões. Porque disseram, olha, a verdadeira informação está aqui. Nós temos como legitimar isso. Validar, né? Isso. Aí os organismos da era tecnológica, da informática, começaram a fornecer, né, meios para o cidadão comum também validar, verificar se você está recebendo uma fake news ou não. Né? Você recebe informação vamos dizer, pelas redes sociais, você tem como verificar hoje se isso é fake news ou não. E não passar adiante algo que vai deturpar uma informação com conhecimento. Como o mal por si só se destrói, o ódio, né? Não tem dúvida. Então, assim, o ódio, a carreira de televisão e de rádio, ela é crescente, ela não é linear. Você começa aqui, quem tem carreira, né? Estou falando de gente que tem 10, 14, 15, 18 anos no ar. Então, ela vai crescendo até você chegar no ápice que as pessoas confiam no que você fala. As carreiras de fake news de internet, elas são assim. Você fala uma coisa, você decola, aí você não tem suporte nem estrutura embaixo, nem alicerce para sustentar o que você falou de mentira. E ela vai declinando. É claro. E ela não consegue subir mais. A gente tem grandes exemplos. O que não é verdade não se sustenta. Ela pode provocar um malefício grande. Muito. Muito grande. E tem provocado. Mas não se sustenta. Veja, olha, eu fui sou professor há um bocado de tempo, sou da comunicação, sou jornalista, e eu sempre transmiti isso. A maior riqueza que nós temos, o maior fenômeno do mundo moderno, o maior patrimônio que você pode deter, sabe qual é? É o conhecimento, é a informação. E quem te dá o conhecimento é a informação. Então, a minha maior riqueza é o conhecimento que eu tenho. E esse conhecimento eu adquiro como? Com a informação. A verdadeira notícia, um livro, sabe, bem escrito. Uma literatura sobre algo. Isso. Aquilo que te dá conhecimento te faz construir algo que você possa transmitir para os outros. Então, isso é valioso demais. E a fake news veio de encontro a isso. Então, nós temos que saber lidar com isso, que é algo próprio do que nós temos hoje no mundo moderno, das redes sociais, da informática, não é? Desse mundo que nós estamos vivendo. Nós temos que saber lidar com isso. E é por isso que eu digo que tenho certeza que nós vamos saber nos ver livres desse mal. Um cara de cátedra, você pode falar muito sobre isso, de comunicação, que já está há mais de 30, 40 anos no meio de comunicação? Eu já vou com 62 anos de idade, então já vão aí 40 e tantos anos, que foi com 14 anos aproximadamente. Quem é o pai da fake news no Brasil? Rapaz, é difícil a gente dizer. Agora, tem muita gente que ajudou a construir isso. Eu acho, por exemplo, o último governo não soube lidar bem com isso e por vez, sabe, afastar a lógica das fake news nas redes sociais. O ex-presidente. Isso. O governo brasileiro que nós tivemos no passado. Como acho também que alguns partidos políticos, né, algumas agremiações políticas, alguns entes políticos, também fizeram isso antes até. Fizeram antes. Essa história de fake news, ela não vem só de redes sociais. Não é só disso. Sabe? Passa pelo púlpito, por exemplo, da Câmara Federal e do Senado? Passa por vários locais, passa pelos comícios públicos,
passam pelas manifestações e pelos posicionamentos de vereadores, deputados federais, senadores, enfim, pessoas que no passado se aventuraram no campo político sem ter a dimensão exata do que isto representa para um país, para um povo, para uma sociedade. Muita gente que ingressou e que ainda continua na vida pública apenas para construir, tá certo? Algo de interesse pessoal, de interesse próprio. É comum isso? É comum. A gente não pode olvidar que isso é comum. Mais de 0 a 10 nos últimos 4 anos, fake news saiu de 0 para quanto? De quando você diz? No governo Bolsonaro. Não, no governo passado eu acho que acentuou demais. Ou já tinha no governo Lula? Não, já tinha. Isso é como eu estou dizendo, isso veio antes da internet. Certo? O PT, em épocas passadas, usou muito disso também. Outros partidos também usaram, certo? PMDB, PFL, todos esses partidos do passado, a política... Mas era uma fake news como é hoje? Não, é isso que eu ia dizer. Os partidos do passado tinham mazelas que foram criadas e tradicionalmente utilizadas e replicadas ao longo do tempo. O que mudou foi a dimensão disso e a forma agressiva para atingir pessoas e objetivos. Que eu acho que no governo passado foi muito mais acentuado. Porque antigamente, a fake news que eu imagino que existia, você me corrige se eu estiver errado, é que se o cara fazia 10 mil quilômetros de asfalto, ele chegava e falava, fiz 100 mil quilômetros. Não, Yeltsin, mas nós tivemos coisas graves no passado. Agressivas. Porque agora é muito mais pessoal de destruir pessoas. Mas é isso que eu quero lhe dizer, que no passado nós tivemos reputações e homens públicos que foram dizimados, destruídos por informações erradas. Tá certo? Tem algum exemplo? Que eram fake news. O Marquesano, no Rio Grande do Sul, aquele que foi ministro da Saúde, que eu não me recordo aqui o nome, que morreu. Depois do episódio, ele morreu. No negócio das bicicletas que o Ministério da Saúde foi adquirir e que foi implantado informações falsas, equivocadas, errôneas. Tá certo? Não, talvez até, não quero dizer porque eu não tenho conhecimento para avaliar e dizer isso. Talvez até a pessoa que o fez ou os grupos políticos que o fizeram estivessem convencidos daquilo, mas não tiveram cuidado de averiguar, de verificar se era verdade ou não. Tá certo? Nós tivemos no passado coisas graves também, não com a mesma dimensão de hoje. Não com a mesma dimensão, quer dizer, com o mesmo volume, não é nem a dimensão, é o volume, a quantidade do que foi hoje. No governo passado, a coisa ganhou corpo porque as redes sociais foram utilizadas para isso de forma dirigida, sabe? Foram assim como, vamos pegar isso aqui e vamos encher de fake news para alcançar esse objetivo, para atingir isso. Tem um artigo do Yahoo, entendeu? Que em 2021, essa parada das fake news, segundo a Marina Silva, teria sido um pedido do PT. À época, né? Segundo o artigo do Yahoo. Por isso que a gente passa por N situações de não checagens, né? Assim, Exato. Você não sabe, de fato, o que é que foi... E hoje ela é ministra, né? Olha, eu digo assim, a gente também não pode ficar trazendo isso para o campo, dizer, não, foi político A, político B, foi partido A, partido B. Vários entes políticos, certo? Vários grupamentos políticos, vários agentes públicos fizeram isso no passado. E alguns adotaram isso como regra no presente. Compreendo. Isto adotado como regra, e volto a repetir, o governo passado acentuou isso demais, tá certo? Mas não foi só o governo que fez, outros grupamentos políticos também fizeram, só que na mesma, vamos dizer assim, na mesma vibe. Mais digital. Uma linguagem moderna, jovem, né? Na mesma vibe. E aí não se respeitou a sensibilidade alheia, tá certo? A vida alheia, as reputações alheias, tudo por interesse político. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, isso é algo mesquinho, pequeno, e que, como é conhecimento e informação, prejudica a formação da nossa população. Porque quem vê fazendo... Quer fazer igual. Ela está fazendo. É o presidente da República, é o deputado, é o senador, é o dono da televisão, é isso aqui. Eu também vou fazer aqui. Cara, o que o senhor nunca mais tinha então, visto. Então isso é um negócio... Há muito tempo eu não ouvia muito algumas palavras serem proferidas, principalmente contra mulheres, que é vagabunda,
Se jornalista, né? Vagabunda. Se fosse homem, era vagabundo ladrão. Era um negócio assim Todo surreal, mundo cara. se achou no direito de agredir falar, as pessoas, de agredir, de falar, bem isso. tá certo? Isso é algo assim, Isso é anormal, tá, deseducador. gente? Isso é anormal. Deseducador. E não é a grande E maioria. é isso que eu ia dizer, o povo brasileiro não é afeito a isso. Tá certo? A nossa tradição, a nossa cultura não é afeita a isso. Nós não somos guerrilheiros entre nós. Mas nós estamos nos Exatamente. tornando por força de um posicionamento e de exemplos dado lá de cima. Dado lá por cima. Professor, qual o tamanho do prejuízo de uma fake news como a de se você tomar vacina, você vai se transformar em um jacaré? Jacaré. Absurda. Absurda. Ela é tão absurda que não chega a ser verossímil nem na afirmação. Eu não acredito de sã consciência que ninguém acreditasse nisso. Pois é, mas um presidente Tá certo? falou. Pois é isso que eu estou dizendo. Inverossímil, uma coisa absurda, sabe? E aí quando você diz assim, é um homem público, eu não vou nem dizer que é presidente da República, um homem público, qualquer que seja ele, com uma afirmação dessa, deveria ser chamado e dizer, meu parceiro, vá fazer um tratamento, vá se cuidar e depois você volta para a vida pública. Imagine um presidente que é exemplo, que é espelho para todo mundo. Então, essas coisas no Brasil se tornou comum. Se tornou comum. E isso era repetido. Em tom de brincadeira, em tom de galhofa, e ganha corpo. É a velha história de que diz que uma mentira contada por várias vezes termina se tornando a verdade. Mas isso é principalmente para quem conta. Quem conta é que passa a acreditar primeiramente. E aí, Fernando, você sai de 3 mandatos. 4, 3. 3 mandatos. 3 mandatos. E aí você ingressa numa campanha eleitoral, posteriormente, com Firmino Filho, que antes da pandemia todo mundo falava e era unânime, ele coloca quem ele quer. Ele tira do bolso pelo tamanho da gestão que ele vinha fazendo e do que ele tinha feito. Né? Pelo tamanho do ser humano que ele era, de dedicado, e que tinha uma paixão exacerbada por cuidar do povo de Teresina. Isso acho que nem quem não gostava dele não pode falar. Ninguém pode falar sobre ele. Né? Ele vivia Teresina. Tanto é que perdeu muita coisa, até na vida pessoal, sobre isso. E aí chega a pandemia. Você imagina que é estou falando sobre responsabilidades, né? Você imagina que é o dilema de alguém que é apaixonado pelo seu povo, que se depara com uma situação completamente escura, que ninguém sabia como iria funcionar, numa gestão que era extremamente bem avaliada, isso também ninguém pode negar, e toma atitudes extremamente impopulares. Se a gente olhar Bolsonaro, presidente Bolsonaro e prefeito Firmino Filho... É uma distância enorme assim, de posicionamento. Foram totalmente diferentes. Completamente. Né? Então ele aprovou a ciência, ele acreditou na ciência, na verdade, e chamou um comitê de cientistas, de estudiosos sobre isso, enquanto o presidente não quis falar ou não quis seguir isso. E perde uma eleição que todos falavam que era uma eleição completamente ganha. Naqueles bastidores, né, no bastidor em específico, o que passa ali naquele momento? Qual era o Firmino que você via e qual era o que você via na equipe? E eu vivia aquilo ali intensamente com o Firmino. Nós normalmente saíamos de casa às 6 horas da manhã, íamos para a prefeitura e voltávamos 00:30. Invariavelmente era esse horário. Todo dia. Todo dia. Segunda a segunda. Lá, domingo a domingo. De domingo a gente ia para lá. Firmino se comunicava com o mundo todo. Firmino estudava. Firmino se dedicava. E ele era, vamos dizer assim, incondicional nas posições que ele tomava. Ele ouvia técnicos, médicos e tomava aquelas posições. Algumas até divergiam um pouco, tal, mas ele era o grande líder e eu confiava muito no que ele apontava, os caminhos que ele apontava. E ele tomou decisões, como você bem disse, muito impopulares. Mas eu vou contar um episódio que foi uma noite em que tinha aquele negócio da taxa móvel. Quando subia a morte. Taxa móvel, e a gente tinha que ter um controle daquilo, e aí tivemos reunido com as equipes, com os médicos, algumas pessoas que estavam ajudando. Não vou mencionar nome para não me cometer aqui, esquecer algum, mas enfim. E aí as pessoas disseram, olha, é preciso intensificar isso, é preciso fazer... E aí o governo federal estava liberando, e aí aqui e acolá, e ele bateu na mesa. E aí foi
E aí depois ficamos só nós dois, e ele chorando, Chorando. que era difícil. Coisa difícil você ver. O Firmino correu uma lágrima. Assim, ele era um homem muito forte, um cara determinado, um cara que eu não conheci ninguém igual. Um conhecimento fantástico e uma capacidade de liderança incomum. E que tinha conhecimento de tudo que você abordasse, qualquer tema, ele tinha uma capacidade de refletir sobre aquilo. E era assim, com lágrimas nos olhos, os olhos marejando, disse, posso perder meu mandato. Eu sou capaz de perder minha vida, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que proteger Teresina. E eu acho que é isso aqui. E eu vou fazer o que minha consciência manda e o que os técnicos que estão ao meu lado aqui estão me mostrando. Se ele não tivesse feito, quantas pessoas teriam morrido aqui? E aí, eu não sei, é tão difícil avaliar isso, é tão difícil. Eu vou dar uma explicação. E aí, ele ligou para a presidência da República. E foi atendido lá por alguém da assessoria. E aí disse muitas coisas com respeito que era devido, certo? E tentando reverter algumas informações que tinham chegado. De que, mas com o presidente Bolsonaro? Porque com a presidência da República, com o governo federal, com as medidas do governo federal. E aí, é um orgulho falar isso, porque era um orgulho ter o Firmino como prefeito. E aí de lá vem assim, uma espécie de dizer, olha, não é bem assim, porque a gente vai liberar recursos para isso. Eu preciso de recursos, é para isso aqui. Ou libera os recursos. Porque qual era o grande problema que nós tínhamos? Teresina sempre teve uma saúde de excelência. Sempre. Sempre teve. Não está tendo agora, mas sempre teve. E os padrões internacionais de saúde pública, todos Teresina estava dentro dos padrões. Então nós tínhamos leitos adequados para a nossa população. Só que nós iríamos enfrentar, e estávamos enfrentando, uma pandemia, que, como você bem disse, ninguém sabia as consequências. E como ela ia chegar até aqui. E, de repente, o que a gente via na televisão e o que nós tínhamos de informação e que a gente via em todos os lugares do mundo era que estavam faltando leitos nos hospitais. Aí eu lhe pergunto, você acha que a cidade da Europa não tem leito suficiente para atender a sua população? Tem. Estados Unidos? Isso. Só que ali era uma pandemia, era uma coisa incomum, anormal, em que as pessoas chegavam aos hospitais, os leitos estavam todos ocupados. A demanda normal estava muito, vamos dizer assim, superior. Talvez seja nos últimos anos na história do mundo que o cara podia ter 1 bilhão ou ter R$10 na conta. Não ia adiantar de nada, não ia encontrar leito. Então nós precisávamos de ter novos leitos, hospitais, respirador. Nós tínhamos aqui nos hospitais, mas nós não tínhamos, como lugar no mundo nenhum tinha, daí porque você não conseguia comprar respirador, daí porque muita gente ganhou dinheiro com isso. Ficou bilionário. Né? Exatamente. Porque aí todo mundo passou a produzir, respirador, não sei o que mais aquilo, né? Os produtos médicos, a área da área da medicina trabalhou os insumos da medicina, e ele queria recursos para fazer isso. Não, tem que abrir, tem que... Fecha. Aqui nós vamos fechar. E aí vai reunião, vem reunião, faz reunião. Teresina vai fechar. E aí, esse foi um dos fatores também para eu reputo para a eleição. Se você pegar um bairro da cidade de Teresina, da periferia, de 20 casas que você tem, 10 são comércio. E durante a pandemia ficaram fechados. E qual é a satisfação que eu tenho com alguém que fecha meu comércio por um decreto? E é muito... Então, tem uma imagem muito emblemática do dia que, acho que foi não sei se foi a Trans que fecha um comércio, e aquilo politicamente foi muito usado guarda municipal. Foi um guarda municipal, foi usado inclusive contra a imagem dele em específico. Foi, eu lembro. Cara, ele chorava em ver essas... Você me disse que era muito duro, mas parece que nesse período ele... Não, nesse ele teve muitos momentos de emoção, de emocionalidade. Às vezes conversando com amigos. Firmino era um homem limpo, claro, de palavras francas. Então, ele dialogando, e aí grupos empresários, pessoas que tinham, inclusive, estudado com ele, iam até lá, e aí a pessoa emocionalmente se desequilibra, se zanga, porque está perdendo parte do seu patrimônio, porque está fechado. E aí discutia, e ele se emocionava, e depois eu ficava só com ele, e ele, poxa, esse cara não me entendeu. Ele não está entendendo que eu sou responsável por uma cidade. E eu não posso fazer isso em nome dele, e nem das empresas, do comércio. A gente tem que... A economia nós vamos solidificar e vamos ajudar de outras formas, como ele fez.
Ele o fez. E ele foi a várias instâncias, inclusive ao próprio governo federal, levando sugestões, levando encaminhamentos. Olha, pode ver recurso daqui. Quer dizer, ele tinha uma capacidade incomum de perceber e ter visão do mundo. E ele trabalhava ainda naquela época, não só de bastidores, mas como publicamente, pela ciência e por salvar pessoas, com o governador Wellington Dias, né? Tivemos várias vezes, eu mesmo participei de várias reuniões. Tudo que nós fazíamos na prefeitura e que ele tomava como deliberação, ele informava ao governo estadual. Não tinha partido, né? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Hoje eu me sinto assim, eu não sei dizer o que foi certo, o que foi errado. Eu sei dizer assim, quase que a totalidade do que a prefeitura fez foi o correto. E eu sei assim, o que foi feito salvou vidas. Salvou vidas. Teve momentos em que o governo do estado queria agir de uma forma e ele, Firmino, queria agir de outra. E aí ficava aquele conflito, mas sempre chegava a um senso comum. Mas vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. Por respeitabilidade. Por respeito e por saber que aquilo era o melhor. Porque para nós agirmos naquele momento, Eudes, nós precisávamos estar unidos a todas as forças. Já imaginaste se nós tivéssemos o governo do estado pensando de um jeito e a prefeitura de outro? E o federal de outro. E o município de outro. Já tínhamos o governo federal completamente contrário àquilo que nós adotávamos. A todas as medidas, né? Todas. Se tivéssemos aqui o governo do estado, então, às vezes nós queríamos e que historicamente salvaram muitas vidas. A ciência diz isso. Eu acredito. Nem eu, nem você. A ciência, em relatórios, fala sobre isso. É verdade. De 0 a 10... Não é no achismo, não. Não, eu também acho que não há como você não saber, hoje, que se algumas medidas não tivessem sido adotadas, muita gente tinha muito maior sofrimento nós teríamos. Muito maior sofrimento. De 0 a 10, os hospitais de campanha foram importantes? Fundamentais. Não tenha nenhuma dúvida. Fundamentais. Não fossem os hospitais de campanha, nós teríamos dificuldade de leite. E essa praga que fizeram para roubar? Graças a Deus, no Brasil, aqui em Teresina, nós tínhamos gestores absurdamente responsáveis. Firmino, o Moura, que era presidente da Fundação Municipal de Saúde, um gigante, um homem correto, sério, responsável, toda a direção da Fundação Municipal de Saúde, porque você não viu uma sequer denúncia de um medicamento desviado, de algo que faltou isso, nada. E assim também foi em alguns outros lugares do Brasil. Nós tivemos gestores eficientíssimos. Óbvio e evidente que, como em qualquer lugar, né, do país, em qualquer instância, em qualquer... Você não tem como controlar. Você não tem como controlar a honestidade, a moral e a capacidade das pessoas. Então, um aqui e outro desviaram recursos, sabe? Malversaram o patrimônio público. Mas, e que vão pagar por isso. Já estão pagando alguns. Ou pagam criminalmente, ou pagam com a consciência, ou um dia prestarão contas, a gente sabe onde. Saindo um pouco dessa seara ainda da pandemia, acabou a gestão, perdeu a eleição. O PSDB histórico, né, de muita força, que acredito eu que a maior persona de identificação sobre boa gestão, sobre N situações, era o Firmino ali, muito clássico, né, muito forte. Você lembra do dia dessa derrota em específica, por conhecer muito o Firmino? Ele muito forte, muito duro, sempre demonstrava, né, sanidade e seriedade. Mas o que você acha que passou na cabeça dele? Olha, absolutamente tranquilo. O Firmino sabia enfrentar essas situações com muita galhardia. Não foi a primeira derrota. Não foi a primeira. Mas era uma derrota atípica. Não, mas... Que ele tinha a prefeitura completamente na mão para ganhar. Todo mundo falava. Mas veja, num processo eleitoral, você é capaz de perceber as nuances do processo. Então, nós já sabíamos, no decorrer da disputa, que era uma eleição dificílima. E já no final, no segundo turno, nós sabíamos que dificilmente venceríamos. Sabia mesmo? Sabíamos. Ele sabia que ia perder? Sabia. Já no finalzinho a gente sabia. Com absoluta tranquilidade. Você nunca falou sobre isso, não? Não, mas absoluta tranquilidade. Comento assim, quando as pessoas me perguntam, eu digo, não, a gente tinha já o conhecimento de que não ganharia a eleição. O erro foi o candidato? Não, olha, eu vou dizer para você aqui o seguinte. Tem um somatório de coisas. Você não perde a eleição por isso ou por aquilo. É um somatório de coisas. Certo? Não é algo que você diga, foi só por isso que nós perdemos. Foi só pela escolha do Kleber. Não foi. Você foi. quer ver um negócio? Vou dizer bem aqui.
Vou lhe dizer bem aqui. Tá bom, vamos lá. Só para Você concluir, tá vendo porque tinha alguns players, né? Tinha você, tinha Samuel, tinha o Kleber, quem mais? Tinha mais. Dentro do grupo? Era. Tinha vários, estava todo mundo lá ainda. Pois é, aí assim, todo mundo falava sobre a escolha de um, de outro, que era Próprio mais... Não, você Silvio. está dizendo para ser candidato? Era. Para ser candidato, na verdade... Não, eu tô falando sobre a candidatura, porque so- a decisão era dele. Sobre a candidatura, vamos lá. Todo mundo sabia que eu não era candidato. Ele, Firmino, sabia. E eu disse isso várias vezes publicamente. Como também não tem intenção mais de de fazer nenhuma disputa eleitoral. Eu, pessoalmente. Porque meu plano de vida é outro. E eu me planejei lá atrás. E é uma coisa que está na minha cabeça. Eu agora disse lá para os meus amigos do PSDB, essa é a primeira e a única oportunidade que nós vamos ter de voltar de novo ao cenário político. E eu não serei omisso. E se não tiver ninguém que se dispõe a ser candidato, eu serei. Eu serei. Aí sai perguntando, você topa, você quer? Pois vamos. Eu não serei. Não quero. Você não então, é naquela época... Não sou. Naquela época também já se sabia disso. Então, tinham algumas pessoas que estavam pleiteando. Então vamos lá, os o players. Kleber, o Samuel. Na reta final ficou o Kleber, o Samuel, o Washington Bonfim e o Charles Silveira. E que são nomes extraordinários de um lado intelectual e político. O Washington Bonfim, um técnico gabaritadíssimo. Agora, né? Professor Charles Eu Silveira. não conhecia o Washington. E eu fiz brilhante. 2 podcasts com ele, eu fiquei encantado com... Enquanto pessoa, enquanto técnico, enquanto professor. Extraordinário. Sabe? Um amigo muito, muito E vou além. Um cara que merece. Ele não é nível local, assim. Ele é um cara muito... Não, ele tá muito acima. Talvez... Acima da média, né? Talvez. Olha, Total. se você me perguntar, talvez, do grupo político que eu ainda o considero do grupo político, ele seja o que mais se assemelha à capacidade do Firmino de gestão. Conhecimento ele de gestão. Muito fora da ele curva. é muito bom, fora da curva. Total. Washington é um técnico muito qualificado, que eu espero que um dia possa estar gestando alguma coisa aqui como grande líder no estado. Você já está lançando ele. Não, eu digo um dia. Não tô, Mas eu tenho que perguntar. É porque ele tem capacidade. Total. Gostaria muito que ele fosse prefeito e governador. Prefeito de Teresina, governador do estado, eu gostaria demais de ver o Washington nisso, porque acho que ele tem qualificação para isso. Como outros que eu não tenho muita proximidade, podem ter também. Tanto no meu partido, como é o caso do Luciano Filho, como em outros partidos. Que também é um cidadão Como de em outros bem, partidos, como tem no PT, como tem no PMDB. Yeltsin, tem gente boa. Em todo lugar. Às vezes você está mais próximo de um. Vamos voltar para verdade. Vamos voltar ainda para essa narrativa para a gente chegar onde eu quero chegar. Pronto. Então, ali naquele momento, tá certo? Os fatores de convergência que levaram o Firmino a escolher o Kleber foram diversos. Qual foi o principal deles? É que a educação era o grande... Pelo sucesso que teve. Isso. E como nós estávamos enfrentando a pandemia, e aí eu vou dizer agora aquilo que você fez a sua interlocução aí, e eu... Veja, a Prefeitura de Teresina está lançando agora uma campanha no rádio e na televisão. Todas aquelas obras, todas, sem exceção de nenhuma, eram para ser concluídas antes da pandemia. Antes da pandemia. Não foram concluídas pela pandemia. Quando o Firmino deixou a prefeitura, os recursos todos já estavam lá para serem feitas essas obras. Ou seja, veja a dimensão do que a pandemia causou, tá certo? Obstruindo o segmento da administração da gestão do Firmino. Essa ponte que está aí, que agora a prefeitura assinou mais uma vez a liberação dos recursos, que já estavam garantidos e contratados quando o Firmino deixou a prefeitura, preciso dizer a verdade. As pessoas precisam aprender a dar o direito, o valor, a qualificação a quem tem. Mas não é importante a continuidade? Óbvio que é. Não tô... Não é bom de questionar sobre isso, tá bem? Claro. Porque assim, o ruim era interromper e não concluir. Não, claro, não estou dizendo o contrário, não. Estou só mostrando para você... De onde surgiu, né? De que isto prejudicou. Porque... Você o caso da Galeria do Mocambinho, que já estava praticamente pronto. Isso. A pandemia interrompeu a gestão administrativa da cidade de Teresina no campo da realização das obras. Então, o Firmino perdeu a eleição por conta teve da pandemia? A pandemia, teve o desgaste natural. Há mais de 25 anos que nós estávamos à frente da prefeitura de Teresina. Foi a principal bandeira, né? Tá certo? Então, isto tudo. Aí tem um componente do candidato, sabe? Tudo é um caldo que faz o processo eleitoral. Então, no finalzinho... Mas não é só o Kleber. O Kleber é um grande técnico, um grande gestor. Era um candidato que poderia ganhar as eleições
Ou em outras circunstâncias. Mas, poderia. mas eu te pergunto de verdade, ele é um técnico ou é político? Ele é mais técnico do que político. Pronto, era isso. Ele é mais técnico que político. Eu digo assim, pode ter o componente dele, ainda de não ser um político Ele não sabe tradicionalíssimo. lidar com Não ter sabido habilidade. lidar com o processo Pronto, eleitoral. Habilidade política para lidar, pode. E não tenho dúvida que isso influenciou. Nessa sequência, nessa linha do tempo, ele perde a eleição, passa por problemas pessoais que eu não vou entrar nesse mérito, nem é de interesse meu entrar, mas você era uma pessoa muito próxima a ele. Depois da eleição, ele, de certa forma, ele se guardou em determinadas situações? Assim como que você diz no campo político. Não, tudo. Não, olha, deixa eu lhe dizer. Terminou a eleição. Ponto. Pronto. Ele estava absolutamente tranquilo. Ele ria, às vezes. Né? Firmino, ele era tão consciente, tão firme nos propósitos dele, tão cioso da responsabilidade dele como prefeito, que ele acolhia vamos dizer assim, as derrotas, os contratempos políticos com muita naturalidade. Ele às vezes ria, ele, Kleber, depois da eleição, conversando, aí a gente relembrava algumas coisas da campanha, ele ria, aí ele relembrava conquistas de outros que eram contrários a ele, e ele dizia, mas o cara teve mérito aqui. Quer dizer, ele entendia o jogo. Ele entendia o jogo. O Firmino sabia entender o jogo. Coisa que às vezes eu não. Eu dizia para ele muito. Disse isso várias vezes. Firmino, tu és absolutamente racional e eu sou mais emocional. Talvez a gente fosse eu vou fazer uma segunda pergunta que eu acho que é pontual e importante. Será se a ficha caiu para ele definitivamente de tudo que tinha acontecido só depois da posse do Dr. Pessoa? Não, eu continuei todos os dias. Todos os dias eu estava com o Firmino. Na véspera do acontecido, do falecimento dele, eu fiquei com ele até 9h15 da noite. Saí para casa dele com ele. Tu notou alguma coisa diferente? Não, em absoluto. Firmino ele era um cara tão forte. Firmino ele era muito contido. Você teve a oportunidade de estar com ele. Ele não era uma pessoa muito aberta. Ele era muito introspectivo. Era mais ouvido que... ele ouvia muito, falava pouco, não é? Falava muito quando ele tinha que falar. E quando ele tinha intimidade para falar. Quando ele tinha intimidade ou em alguns outros... Mas ele era muito introspectivo, ele era muito tímido, não parece, mas ele era muito tímido. Então, ninguém que esteve com ele em todos esses... E eu convivi com ele depois da eleição, a gente se via todos os dias. A gente estava planejando a candidatura dele a governador, fazendo plano de governo, trabalhando. Então ele seria o candidato natural contra o Rafael. Ele era o candidato. E me desculpe aqui o brilhante governador que nós temos, pessoa admirável. Torço muito para que ele faça um belo governo, porque é muito inteligente, muito amigo do Firmino. Se pareciam até nas linhas de pensamento os dois. Estive em reuniões com ele, com o Firmino. Gosto demais dele. Torço para que ele faça um grande governo, porque piauiense que sou, quero que meu estado cresça, se desenvolva. Mas eu acho que o Firmino ganharia a eleição. Então, depois de sairmos da prefeitura... E quem ganharia, na verdade, era o Piauí Independente que ganhasse, né? Eu acho até que o Rafael seria governador um dia, mas essa seria do Firmino. Mas o destino foi esse e que assim seja. De um dia fatídico, você lembra? Não. Eu tive com ele até 9h30. No dia anterior? Tem algumas lembranças assim. Muito fortes? Meu celular está ali. E no meu celular... Qual é a última imagem que você tem que ele falou contigo? E, Elton, nós íamos descendo a escada do escritório que a gente estava. Era o mesmo lugar? E minha esposa já tinha perguntado se eu ia demorar, porque jantar, sair, alguma coisa, não me lembro bem. Era uma segunda-feira, 5 de abril. E aí, eu olhei no meu celular, tinha uma foto da minha neta. Minha neta mais nova, a Vitória. Minha filha tinha mandado. E eu brincando com ele. Eu disse assim, rapaz, tu tem que arrumar isso aqui. É um neto, rapaz, pá. Isso aqui é que é a alegria da vida, tal, e brincando. E ele pegou, olhou e disse, linda. Parece uma princesa. E minha filha tinha um hábito de, desde que engravidou,
fazer cartas para minha neta. Cartas para Vivi. Depois da morte do Firmino, eu contei esse episódio para ela. Ah, tu mandaste a foto. Foi uma das últimas coisas que eu falei com o Firmino. E ele disse que ela era linda, parecia uma princesa. E aí minha filha escreveu uma cartas. Eu estou no celular. Cartas para Vivi. Foi publicada no jornal Meu Norte. Acho que o Arimatea Carvalho encontrou comigo e eu estava muito ainda, como estou agora, emocionado, e ele pegou, viu e pediu. E publicou até no jornal Meu Norte. Minha filha escreveu Cartas para Vivi. História de um príncipe. E aí, então foi uma das últimas coisas que eu falei com ele. Foi isso. Ele olhando foto da E aí, minha neta. tu lembra da imagem dele indo embora? Lembro. Ele normalmente ia comigo. Ele não gostava de dirigir, não. E ele ia comigo, obrigado. E ele... Nós descemos a escada, estávamos eu. Foi no mesmo prédio? Não. Era um escritório Aham. que hoje era e é do João de Deus, que era meu secretário executivo. Aham. Um menino brilhante, Aí vocês descem a formado escada. em Direito, que hoje é acadêmico de Medicina também. Um Olha. cara excepcional, um jovem promissor. E ele tinha esse escritório e a gente ia para lá. E aí nós descemos a escada e eu achei que ele ia comigo no meu carro, porque eu ia dirigindo, minha casa é perto da dele, um quarteirão. Aí ele disse, não, eu estou de carro. Achou estranho? Rapaz, na hora não. Hoje Uhum. porque aí eu digo, tu vai de carro? Rapaz, tá dirigindo. Rapaz, tá bom demais, brinquei. Ele foi pro carro. Ele passou um minuto e pouco parado, com a porta do carro aberta. Eu na frente, no meu carro, esperando ele sair, porque aí eu ia atrás. E ele olhando para a janela do escritório. E a Iranildes na porta, assim, esperando. Iranildes era a secretária dele. Pessoa também magnífica, séria, correta, leal ao Firmino, muito querida por todo mundo na prefeitura. E ela sempre acompanhava o Firmino. Quando ele saiu, que botou esse escritóriozinho lá, ela ficou lá com ele. E ele ficou olhando pro escritório. De dentro do carro. De dentro do carro. E depois ele saiu e eu saí atrás. E ele bem devagarzinho, muito lento Mas mesmo. muito estranho do que era cotidiano. Estranho, porque ele descia brincando, falando, entrava no carro, embora, e ia sempre com a gente. A modificação foi essa. A mudança foi essa. Mas dele, nesse dia ele estava... A gente conversou sobre... Ele estava introspectivo? Estava introspectivo, mas era o natural dele. Firmino, ele Mas eu te pergunto, porque calado. com você, ele era... Com vocês mais próximos, ele era mais... Era, mas também ele tinha o jeito próprio dele. A natureza do Firmino, ele era muito fechado. Mas ele conversava e ele estava conversando. Ele sentou no sofá, eu sentei numa cadeira. Outros dois amigos. Tu lembra muito bem desse dia? Lembro. Lembro bem. Aí no outro... Aí, geralmente vocês se falavam como no dia seguinte? Todo dia ele me ligava, de manhã ou de tarde. Aí no dia seguinte de manhã ele não ligou. Mas eu não achei que ele estava em Mas alguma... não... Todo dia ele ligava? Todo dia ele ligava. E aí, não sei o que tá fazendo? Bora ali, bora, não sei o que. Assim, às vezes... Para nada, Aí às tu vezes já para achou perguntar uma estranho? coisa. Não achei, porque o Firmino era um cara que ele tinha muitas relações, ele tinha muita... Ele não parava. Aí também tu nem Enfim, insistia muito até para deixar Ele o não parava. tempo dele. No tempo dele. Às vezes ele... No dia do caso, eu me lembro bem, me recordo bem sobre isso, quando as primeiras pessoas a chegarem, lá foi você. Como é que foi aquela tarde? Alguém me ligou. Você não sabe quem foi até hoje? Não, rapaz, eu sei. É porque logo em seguida me ligou a Lucy. Fernando, o Firmino tá aí. Foi que você soube, estão dizendo isso, né? Aí eu É porque primeiro foi para a imprensa, depois foi para a família. Alguém me ligou. Eu tenho que me lembrar quem foi a pessoa que me ligou, me perguntando: pai, que história é essa? Não sei o quê. Eu digo: não, rapaz, não tem nada disso, não. Naquele momento foi inimaginável aquilo? Inimaginável. Jamais passaria pela cabeça de ninguém. Como eu disse, o Firmino era uma pessoa muito forte. O Firmino, quando tinha um problema, ele enfrentava. Ele ia para cima. E ele ensinou isso para muita gente. Eu mesmo aprendi muita coisa com ele, e uma delas foi essa. Moço, vamos, o problema... Ele não Ele tinha recuava, essa pegada, ele era. né? Se você quisesse ver o Firmino partir para cima, era você
confrontá-lo, você querer... Né? Levantava a guarda. Ele era muito forte. Jamais. E aí como foi aquele dia, Fernando? Aí eu não consigo lembrar de muita coisa. Não consigo. Das coisas que você lembra. Acho que você nunca falou diretamente sobre isso, né? Assim, não. Porque foi... Edson, os momentos de dores sem falar. É assim, eu deleto datas, momentos ruins. E eu passei 2 anos, do dia que o Firmino faleceu até este mês de janeiro de 2023. Você não me viu dar uma entrevista, você não me viu dizer uma palavra. Primeiro que eu tinha receio das pessoas confundirem aquilo que eu eventualmente pudesse dizer com aproveitamento político. Tanto é que agora na eleição as pessoas, tem que ser candidato, alguns partidos vieram atrás de mim, mas você tem muita identificação com o Firmino. Mas beira o ridículo alguém pensar isso, né? E eu disse, olha, cara, o que eu quero guardar do Firmino é o meu amigo, o prefeito e o político que foi o maior de todos, que eu convivi, que eu conheci. Esse é a gestão, é o modelo administrativo do PSDB que está aí. Agora o Firmino eu vou guardar como amigo. Jamais você vai me ver usar a imagem do Firmino para outro objetivo. A imagem dele é aquela de saudade que eu tenho, sabe? De querer que ele estivesse aqui para ajudar a construir o Estado, sabe? A cidade e poder desfrutar da amizade dele. É muito pontual e é duro, eu tenho que te fazer essa pergunta ainda. Quando você encontrou aquela cena que entendeu que era real, que existia aquele fato. Cara, deu um branco, um vazio. É assim, hoje eu entendo mais ou menos as coisas, mas naquele momento era uma coisa assim que para mim não era real, sabe? Era uma dor, assim, uma mistura de dor com angústia, com uma coisa, era como quem dizia assim, os porquês, né? Tô perdendo um amigo, o que é isso? Tô perdendo um amigo, o que é isso? Né? Qual é a dimensão disso? Eu só noto essa dimensão hoje. Hoje você consegue enxergar. Hoje eu consigo enxergar as coisas, entender melhor as coisas. Coisas até que me ensinaram também a ser um pouco melhor como pessoa. O que aí de fato você acha que aconteceu? Rapaz, eu procuro vamos dizer assim, me convencer de que desligou um circuito. Era uma máquina que desligou um circuito. Eu não quero outra razão. É uma máquina que desligou um circuito. Era como se você tivesse um ser inatingível, inteligentíssimo, sabe? Indimensionável, e que o circuito desligou. É de um profundo respeito que você está falando, sabe? É de uma demonstração de respeito, de carinho, de amor, principalmente. Uma declaração dessas... De verdade, porque quando você fala sobre o circuito, você fala sobre, tipo, eu não aguento mais. Não era a razão dele. Não era. Não. Então eu procuro me convencer disso. Cara, desligou. Não tem um start, não tem um... Desligou. Fernanda, durante quanto tempo ainda tu tentou se convencer que isso não existia? Não, assim, Porque tem um time para você tentar entender isso, né? Não, eu diria assim, eu passei algum tempo achando que ele estaria ali. É isso. Que ele ia ligar, né? Que a gente ainda ia... Sonhei. Chegou a vê-lo? Cheguei a conversar com ele em sonho. Sério? Sonho. Sonhando assim, como se fosse muito real. Como se estivesse vivo, real, uma coisa... Vamos ali, vamos resolver aquilo, vamos... assim. Mas isso é natural. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Isso não é só... É a coisa da vida, da proximidade, entendeu? Minha mãe, de vez em quando, eu ainda sinto aquela sensação de presença. De ela estar perto, cheiro. Isso, entendeu? É natural, é uma coisa... É por isso que eu digo que eu quero guardar dele a lembrança. São as coisas da boas. amizade. Da amizade. O prefeito foi o maior que eu já vi, o gestor foi o melhor que eu conheci, que eu convivi. Então, e eu vou defendê-lo até onde puder. Bom, saindo um pouco dessa área, que foi importante a gente pontuar, porque acho que você não tinha falado nada sobre isso dessa forma, né? Bem explícita. Ele foi o maior nome
do PSDB na história do Piauí, digo na história atual e na história mais recente, né? A gente tem grandes nomes do PSDB e ainda tem, embora que o partido tenha ficado muito menor do que se imaginava ele ficar. E agora nós estamos prestes a uma reeleição de um prefeito, que é o Dr. Pessoa, e numa projeção de próximos candidatos. Você sai de uma eleição estadual, de um prefeito, de um governador, perdão, jovem, reeleito no primeiro turno, que na primeira demonstração dos primeiros meses tem feito um trabalho muito diferente do que a gente via nos últimos anos. Várias ações. Né? Muitas ações. E de cobrança e semelhante muito ao Firmino em determinadas situações, né, de resolutividade entre N coisas. E começa a surgir nos bastidores o quê? De uma possível união entre PSDB e Partido dos Trabalhadores. E eu já ouvi de muitos, inclusive de declarações, por exemplo, de alguém que foi um grande líder ainda na candidatura do último candidato do PSDB, do PP, que foi o senador Ciro Nogueira, e disse, olha, se houver essa união entre PSDB e PT, o Al-Ferraz levanta do túmulo. Isso é insonhável, uma união entre isso, seria a primeira aqui e no Brasil, e como membro raiz de PSDB enxerga isso? E Eudson, veja, o que é a democracia? A democracia é você respeitar o outro, né? Conviver com a divergência e pegar estas divergências e uni-las em torno de um objetivo comum, de algo que dê resultados para todo mundo usufruir. Assim tem que ser no campo político. Eu, graças a Deus, não tenho inimigo nenhum no campo político. Aliás, se tem algum inimigo, não conheço na minha vida. Podem ter pessoas que não gostam de mim, porque isso é natural. E a democracia? É natural. No campo político é a democracia, né? A pessoa pode dizer que eu sou enjoado, feio, antipático, não vai dizer que eu sou desonesto, que eu sou infiel, isso não. Pode não gostar de mim. Então, não é porque eu esteja e seja do PSDB que eu não possa dialogar com todas as matizes políticas. Não é? Dependendo das circunstâncias momentâneas, você afasta esta ou aquela. Convergência ou divergência. Ponto. Então, o Al-Ferraz e Firmino eram dois homens de esquerda. A origem do Firmino era lá no PCdoB, em Recife. Era lá no PCdoB. No PMDB. Pouca gente sabe disso, né? No PMDB. Eu tenho uma foto dele no meu celular com a camisa do PMDB. Ele bem novinho. Com a camisa do PMDB. Então, o Firmino era de esquerda. Ou, pelo menos, era um homem de centro, que convive com a direita, que convive com a esquerda. Tá certo? Então, o UOL da mesma forma. Para que políticas públicas mais à esquerda do que a que nós fizemos aqui em Teresina? É óbvio, é só você enxergar. As políticas sociais que foram feitas em Teresina, por UOL, por Firmino, por Chico Gerardo, pelo Silvio, todas elas Vila Bairro. tinha matiz de componente de ideologia de esquerda. Então, primeira coisa que afasta qualquer afirmação sobre o UOL, sobre o Firmino, é isso. Você acha que foi um erro essa declaração do Ciro? Eu acho que foi um momento que pegaram ele lá e ele... Obviamente que a convergência natural é PSDB e PP. Essa é a natural. Mas ela não é obrigatória. Muito pelo contrário. E PT e PSDB? Não vejo dificuldade nenhuma, em absoluto. Eu não vejo. Olha, no passado, nós tivemos coligado com o PT aqui no Piauí. Chico Gerardo, candidato. Nazareno, pai do atual governador, era o vice. E o Hélito se elegeu neste palanque. Parece que ninguém lembra, né? No Brasil, eu era o coordenador da campanha do Chico Gerardo. Nas campanhas brasileiras, vários momentos o PT e o PSDB estiveram juntos. Aqui em Bom Jesus, do deputado Fábio Novo, do meu queridíssimo amigo Marcos Elvas, PT e PSDB já caminharam juntos. O que nos leva a pensar de forma assim é que a campanha política ela é feita, certo? Para você conquistar alguns objetivos. Agora, o principal aqui em Teresina, na eleição de 2024,
é a sucessão do atual prefeito. A única matiz política que nós não dialogaremos, se depender de mim no PSDB, é a que está hoje à frente da Prefeitura de Teresina. Por questões lógicas. Essa eleição que vem, não tenha dúvida, não tenham nenhuma dúvida, ela vai ser, o ponto focal dela vai ser a atual gestão e as gestões anteriores do PSDB. O eleitor vai pensar e deve pensar, é assim, poxa, eu tenho hoje uma gestão que é desastrosa, que não contribui para a melhoria das condições de vida do teresinense, e nós tínhamos no passado uma gestão que tinha todos os serviços, que me entregava todos os serviços, uma saúde de qualidade, uma educação em primeiro lugar, transporte coletivo, ou bem ou mal, existia, estava sendo qualificado e melhorado, tudo funcionava. Mas, por exemplo, a gestão atual, ela contesta e aponta muito, foi um desperdício de dinheiro o que foi montado em relação ao transporte público, que são verdadeiros elefantes brancos, algumas... Como é que o nome dele? O Integra, né? Nem o Integra, também o Integra, mas onde os terminais e tal, inclusive muitos estão fechados. Falta de visão e de capacidade de gestão. O Integra é um patrimônio do teresinense valiosíssimo. Estou lhe dizendo isso como teresinense que sou apaixonado por minha cidade. O Integra não é tão somente transporte coletivo. O Integra estava associado ao desenvolvimento da cidade de Teresina. O Integra não é invenção da cidade de Teresina. Não é invenção do prefeito Firmino Filho. O Integra existe em várias cidades brasileiras, principalmente em Curitiba. Existiam alguns erros? Existiam. Existiam algumas questões? Existiam. Por exemplo, o Integra foi colocado logo aqui no centro urbano, nas principais avenidas. Foi um erro? Não foi um erro. Era uma necessidade. Miguel Rosa, por exemplo. Os terminais foi um erro. A forma como foi implementado, porque nós não soubemos dimensionar, certo? O fluxo de pessoas para o tempo, o momento dos ônibus. Os empresários também não souberam fazer isso. Então foi um erro duplo. Mas é porque é difícil, não é fácil. Então as coisas acontecem, não é de um dia para a noite. Toda mudança social, ela é lenta, ela é gradativa. Então você tinha que ir montando aos poucos. Então o Integra ele foi montado por exemplo, acreditando na eleição do candidato do Firmino. Também, não. Total. Acreditando que o próximo prefeito iria continuar. Ou no candidato do Firmino em específico. Melhor se fosse o candidato do Firmino, porque conhecia por dentro o Integra e com certeza iria continuar. Se tivesse continuado, tinha dado certo. Mas era para a cidade. Eu não tenho a menor dúvida. Eu vou lhe explicar por quê. Olha, qual era o grande problema que foi reclamação de todo mundo? Primeiro, era o fluxo de pessoas nos terminais. Lembra? Uhum. Que aí demorava o ônibus a chegar. Aquilo é questão de você ir adequando, ajustando, pouco a pouco. Ponto. Segundo, as pessoas chegavam e entravam tudo pelo mesmo... não, aí foi feito, fecha aqui, vamos abrir ali. Tudo isso é uma questão de adequação. Então, como eu estava dizendo, toda mudança social, ela ocorre com o tempo. Qual era a outra grande reclamação absolutamente verdadeira? Mas os ônibus são ruins na periferia da cidade. Por quê? Porque na periferia da cidade não tem o asfalto que tem nas avenidas do centro urbano, nas ruas dos principais centros urbanos de Teresina. Então, na periferia, é buraco. É calçamento ruim, cabeça de jacaré, é ônibus velho, tá certo? E isto era ruim. Mas na segunda parte do Integra, era justamente isso. Todos os percursos... tinham que ser asfaltados. Iriam ser asfaltados. Aí outra reclamação. Aí éramos nós, proprietários de carros particulares. Fizeram os corredores de ônibus, e aí... Tipo na Miguel Rosa, que já é curta. Na Presidente Kennedy, o que os falou foi nisso. Mas veja bem, cidade que se preze e que olha para o futuro, ela pensa em transporte coletivo. Transporte coletivo é a saída. E Eldson, quantos veículos novos são jogados nas ruas de Teresina mês a mês? Milhares. E as ruas, elas são como elástico que você estica? Não. Mas aí o cara vai dizer assim, e para quem encurtar, se tem mais carro do que ônibus? É justamente por isso. É porque se esse você faz um transporte né, coletivo de qualidade, daqui a 5, 6 anos, qualquer um de nós estaríamos andando de transporte coletivo. Será, Fernando? Essa é a lógica do mundo. Se você pegar as cidades, elas deveriam ser, em todo o mundo, construídas para o transporte coletivo. No Brasil e nas grandes cidades
da América Latina e do mundo quase todo, nós fizemos as cidades para carros, para veículos particulares. Né? Por exemplo, só quem comporta isso são as cidades americanas. 4 vias. Isso. É outra vibe. Isso. Algumas, mas, né? por exemplo, vá para a Europa. Aí o cara diz, mas lá é metrô. Mas é isso mesmo, é o transporte coletivo. Lá é o metrô. Aqui, você, originalmente, tem os ônibus. Nós tínhamos que qualificar esses ônibus. Colocar ônibus de qualidade, num piso de boa qualidade. Com ar-condicionado. Com ar-condicionado, com tempo para ida, para chegar, para não demorar. Mas isso é com o tempo. A tecnologia poderia ter ajudado isso, né? Mas, moça, o Integra... Iria ajudar, né? O Integra era desenvolvido dentro de um padrão tecnológico, de controle tecnológico, sabe? De horário de ônibus, de saída e de chegada. Você ia estar na estação, esse é o projeto. Ia estar vendo. Lá na Europa, você vai pegar um metrô, né? Aí ele de lá, chega em 5 minutos e chega. A gente tem 2 grandes escolas, Era né? isso, A escola europeia é que você tem transporte público de qualidade com precisão de tempo. A escola americana é individual. Exatamente. Aí, aqui, teve todo aquele transtorno. E toda mudança social, como eu já disse, ela é lenta, ela é gradual, ela incomoda. Ela incomoda. Mude um móvel da sua casa. Mude uma poltrona da sua casa. A mesa que você almoça, mude ela de posição. Você acha estranho, reclama. Para se acostumar. Isso, para se acostumar é uma luta. Você imagine mexer com a vida de uma população. Não é fácil. E o Firmino se sujeitou a isso. É para você ver a grandeza do homem, do administrador. Coragem, né? A coragem. Fazer isso diante de uma eleição. Fazer isso sabendo que aquilo era o melhor para a cidade. Que ia demorar tempo. Ia passar 4 anos, 5 anos, até todo mundo se acostumar. E aí você ir melhorando. Asfaltar as vias de ônibus na periferia, fazer as interligações, comprar ônibus novos, adquirir ônibus novos, mais qualificados, enfim. Tudo isso era um processo que destruíram por falta de visão, de conhecimento e de capacidade administrativa. Para fechar, quais são os grandes players? Quem são os grandes jogadores da próxima eleição, na sua opinião? Se você me pergunta isso para agora, para hoje, Fernando, quem é o candidato forte hoje? Os candidatos. Eu diria que só tem um hoje forte. Para mim, só tem um. Hoje. Se a eleição fosse amanhã, só tem um forte. É o candidato que tiver o apoio do governador do estado. Seja ele quem for. O candidato que ele tire do bolso, o candidato que ele vem apoiar de outro partido, o candidato que ele apoia do partido dele. Enfim, quem ele indicar é um candidato forte. Por quê? Porque é o candidato do governador. A estrutura de governo tem um peso enorme numa disputa eleitoral. Mas não tem a estrutura da prefeitura? Se você me perguntar, da prefeitura eu não considero, porque eu acho um desastre a atual gestão. E não vejo que ela esteja sendo qualificada para ser vista como capaz de disputar novamente uma eleição. Caneta não é caneta? Falam sempre isso. Mas o eleitor... Caneta de prefeito. Mas o eleitor teresinense, ele tem uma capacidade de buscar o seu candidato em várias vertentes. E tem também a capacidade de eliminar os candidatos que ele não quer em várias vertentes. Você concorda? O prefeito hoje, na minha opinião, não é visto como um bom candidato para voltar a administrar a prefeitura. Você compreende o quanto ele tem disponível para gastar em obras agora, nesse ano que vem aí? Fosse por isso, nós teríamos ganhado todas as eleições até os fins dos tempos. Mas você acha que isso não muda? Não acho que não, até porque as obras que estão aí e que serão concluídas, e as que forem serão concluídas, todas elas da gestão do Firmino. Praza aos méritos da atual gestão continuar a executar. Mas não acho que isso influencie, porque a capacidade de gestão da atual administração da prefeitura, inequivocadamente, para fazer a expressão correta, não entra na cabeça de ninguém. Não entra na cabeça de ninguém. Então, o candidato do governador, para mim, é o mais forte. Se você me perguntar, é o capaz de ganhar a eleição? Eu direi que não. Por quê? Porque, historicamente, se você pegar todas as eleições da cidade de Teresina para prefeito, o PT nunca conseguiu fazer uma eleição aqui assim, dessa forma. O Wellington Dias, que é o principal líder, perdeu mais a eleição. Popular, saiu de governo e foi o 4º colocado na disputa de eleição. Então, eu acho que ele vai ter que se compor, vai ter que se ajustar, vai ter que fazer muito engendramento político para Mas, por exemplo, as eleições. O PSDB ele poderia ser, caso uma conjuntura política acontecesse. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer e é onde eu ia chegar. Então, hoje o candidato mais forte é este, por conta da estrutura de poder. Isso que eu ia falar. Qual é o outro componente numa eleição
que faz um vencedor? Foi o que fez o atual gestor da prefeitura. Time. Um sentimento. O sentimento. E time. O sentimento da população para com ele naquele momento. Acreditando que ele fosse um bom gestor, um homem popular, vamos votar nele. Era o sentimento. Quem tem o sentimento hoje, na minha opinião, modesta opinião, mas de boa vivência na cidade de Teresina, o sentimento está favorável ao PSDB. Por quê? Porque a eleição que se avizinha em 2024 será o confronto da atual gestão com o que ela consegue fazer, comparado com o que nós tínhamos, as gestões do PSDB, que entregavam bons serviços, que tinham obras, educação em primeiro lugar, saúde qualificada. Se esse sentimento vingar, tá certo? Nós teremos aí o confronto de poder com o sentimento, como foi na eleição passada. A prefeitura, nós, o poder, com o sentimento de mudança que detinha o atual prefeito naquela. O eleitor teresinense está por votar dias urnas? Eu acho que sim. E se isso se juntar, se isso estiver junto, o poder, a força de estrutura com o sentimento, eu acho que é uma coisa imbatível. Daí porque, repito, a única força política que nós não conversaremos é a da atual gestão. Por quê? Porque será a dicotomia da eleição. Não, eu compreendi, mas eu tenho que ser pontual e incisivo no que eu vou lhe perguntar. Você fala que o primeiro player, o primeiro jogador dessa história é a força estatal. No caso, o candidato do governo. A força de poder que compreendo, predomina em qualquer eleição. Mas, por exemplo, seria fora de cogitação o PSDB, por exemplo, preencher a vice de uma chapa com o Partido dos Trabalhadores? Nenhuma dificuldade de compor com ninguém. E é isso que eu estou lhe dizendo. Se isso estiver junto, o sentimento, que eu acho que hoje é do PSDB, está na cabeça do eleitor, olhar e ver que nós realmente fazíamos uma gestão qualificada de grandes serviços, de grandes realizações, e ver que a atual gestão não faz nada. Isto vai ser posto na eleição. Esta polarização entre a atual gestão e a gestão do passado que vai predominar na eleição. Se esse sentimento tiver uma boa estrutura, junto a uma boa estrutura, não haverá como não ganhar a eleição. Agora, vamos conversar. Política e disputa eleitoral se faz com diálogo e fazendo convergências, tá certo? De planejamento da eleição, certo? De acordos ideológicos, de propostas, certo? Decisivas para o desenvolvimento da cidade, programa de governo. Isso é que faz um entendimento político. Então isso não é inédito no Brasil? Não, isso já aconteceu aqui no Piauí, já aconteceu no Brasil como um todo. É porque tem esse discurso muito forte agora. Moço, no momento que nós estamos vivendo hoje, o momento político que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, é do diálogo, do entendimento. E eu não acredito em forças divergentes que não consigam convergir para o bem comum, que é a melhoria de condição de vida do povo de Teresina. Para fechar, né? Pela tua experiência política, por conhecer muito sobre a política, principalmente da capital, até agora o PT tem 3 nomes postos aí, pelo menos é o que se escuta, né? Você tem o presidente da Assembleia Legislativa, presidente Franzé, tem o deputado Fábio Novo, que tem um recall da eleição agora e de uma outra eleição à prefeitura, e tem um novo player, um novo jogador nisso, que é o deputado Vinícius, mas que tem 8 anos de história no hospital infantil, tem um trabalho entregue à capital em específico, foi o deputado estadual mais votado, inclusive. Como é que você analisa esses 3 nomes? São 3 belíssimos nomes. Eu não tenho a menor dúvida, conheço todos os 3. O Franzé é um deputado capacitado. Fábio Novo também já foi, inclusive, do PSDB, é um homem equilibrado, consciencioso, de grandes realizações, teve produzindo belos resultados quando à frente da gestão aí no governo do Estado. E o deputado Vinícius, que eu conheço toda a história, conheço toda a família, conheço os procedimentos pessoais. Então são 3 belos nomes que o PT dispõe. 3 belos. Como nós no PSDB temos o nome do Luciano Filho, um nome extremamente reconhecido na cidade de Teresina e que poderá ser candidato a prefeito ou compor com qualquer outra chapa. Mas que é um duro opositor ao Partido dos Trabalhadores. Não, o Luciano é um homem de diálogo. Aliás, nós do PSDB sempre dialogamos com o PT. O Luciano, pelo contrário, ele foi eleito deputado e estava na oposição, tinha que ser oposição, mas fez sempre uma oposição responsável. Mas é bom pontuar sobre isso, é importante. Não, mas isso a gente já conversa, eu e o Luciano, ninguém do PSDB está afeito à discussão que não seja convergir para a cidade de Teresina voltar
ao caminho certo. Então vamos voltar para os nomes. Entre os três, quem que você acredita que possa se viabilizar? Do PT? Do Se PT? for o PT. Rapaz, eu entendo de PSDB. De mas PT, eu tô eu não entendo muito. Mas olha, mas veja bem. Esquece um pouquinho. Mas veja bem, mas veja Tô falando bem. como analista político. Veja assim, eu vou falar agora como se eu fosse um jornalista Isso. no campo político. Franzé. O deputado Franzé tem conhecimento, é um homem capaz e tem um poder, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Então tem muita força para se qualificar e para vir a ser candidato. O deputado Fábio Novo tem o recall, que você falou, tem o próprio trabalho que ele exerce, pode se qualificar perfeitamente. E o Vinícius tem algo mais. Além de ser já um gestor, vamos dizer assim, testado no hospital infantil, além de ter feito muitas coisas, ele tem a novidade do nome dentro do PT, que tira um pouco, me perdoem aqui, com respeito que eu falo, mas aquele ranço, tá certo? Que algumas pessoas... Que tu falaste das eleições. Do passado. Algumas pessoas têm um O PT ranço. raiz lá atrás. Isso. O Vinícius é uma novidade com relação a isso. Isso pode facilitar para ele. Agora, o PT tem mecanismos próprios de escolhas de candidatura. Tem instâncias próprias. Que são muito legítimas. Eles vão, primeiramente, ter que, vamos dizer assim, disputar internamente esse aspecto. Eu não conheço bem isso. Por isso que eu disse, eu entendo de PSDB, eu não entendo de PT. O PT tem muito disso, das instâncias. Eu estou falando no âmbito da disputa em si, certo? Se eles aparecerem como candidatos. E aí, ou nós estaremos juntos, ou estaremos divergindo. Nas duas formas, nós saberemos fazer, porque conhecemos, certo? As fragilidades petistas na cidade de Teresina, como eles conhecem as nossas. E conhecemos as grandes qualidades petistas aqui na cidade de Teresina e no estado. E no PSDB, quem é o melhor nome? O seu? Luciano Filho, é o candidato que eu acredito E que foi vai... rápido. Luciano Filho. Por quê? Moço, Luciano é o presidente do PSDB. É um homem polido, de trato fino, educado, mas um homem de ideias, de posições, sabe? E é do bem, firme, né? Um homem do bem, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, trabalha na política há muito tempo, tem vontade, já foi gestor da Prefeitura de Teresina por várias vezes. Então, eu não tenho a menor dúvida que é um mais qualificado hoje. Olha, eu não tenho pretensão nenhuma com relação a isso. Olha, muito feliz esse bate-papo. Bom, Acho que vai dar muito o que falar. Explicitamente a primeira vez que um membro com cátedra e que pode falar sobre isso, fala que pode acontecer, não a primeira, mas outra parceria entre Partido dos Trabalhadores e PSDB. Né? Rapaz, só para te dar assim, botar, vamos dizer assim, um pouquinho de azeitona no pudim, A cereja do bolo. A cereja do bolo. O Alckmin veio de onde? Pois é. O PT foi buscar o Alckmin aonde? No PSDB. No PSDB. Então, veja. E tem um detalhe sobre isso que escutamos aqui no podcast, dado aqui no IELCast, que ele fala... Alguém falou aqui, eu estou tentando lembrar aqui, quando alguém chegou para o Lula e falou assim, olha, o Alckmin pode ser o vice. Aí ele olhou para a pessoa e falou, a política é extraordinária. Mas é isso mesmo. É por isso que eu estou dizendo, é a cereja do bolo. Por quê? Porque hoje... O Wellington disse, foi. No que nós estamos vivendo, não dá mais para a gente ficar criando divergências intransponíveis no campo político. É impossível isso, sob pena de nós estarmos, vamos dizer assim, colocando um preço alto para a evolução da população, as melhorias de condições de vida, o engrandecimento e o desenvolvimento da cidade, do estado e do Brasil. Agora, os partidos existem justamente por isso, para que você discorde, se confronte, mas convirja para um ponto comum. Então vamos conversar, vamos dialogar. Não tem nada fechado com ninguém. Por enquanto, o que nós temos é o candidato do PSDB com a convicção de que o PSDB vai chegar forte, muito forte, para disputar numa chapa majoritária. Isso eu não tenho a menor dúvida. Muito bom, Kilson. É isso aí, é o Fernando Said falando. Mas ele falou agora, né? Olha, onde é que o Lula foi buscar o vice? No PSDB. Olha aí. Onde é que o Rafael vai buscar o vice? No PSDB. Ou não, né? Ou não. Vai depender de muita coisa. Tem muito tempo daqui para lá. Hoje o pensamento é nós temos um candidato do PSDB. Mas vamos dialogar, até porque, dialogando, surgem também muitas ideias para que sejam implementadas no campo político e no campo administrativo. Só para fechar, quando você fala da volta do PSDB, eu acho que, na minha opinião, posso estar errado, passa muito mais de uma prospecção de executivo, mas o fortalecimento no legislativo municipal.
também, eu não tenho a menor dúvida de que nós nos enfraquecemos quantitativamente, porque é natural de que qualquer partido que sai do poder se enfraqueça quantitativamente. Mas nós temos, do ponto de vista eleitoral, para a disputa de prefeito em Teresina, o maior patrimônio que um grupamento político pode ter, que é o sentimento da população de que nós sabíamos fazer gestão pública e que o modelo do PSDB pode voltar a prevalecer. Agora, se nós vamos fazer este modelo prevalecer, nós com candidato a prefeito, nós com candidato a vice, nós com chapa de vereador, isto o tempo dirá. O tempo e os diálogos que nós iremos manter. Perfeito. Meu irmão, seja bem-vindo. E a primeira vez, eu acredito que você via muito mais vezes, o podcast ele tem essa grande vantagem de dar o tempo de o raciocínio para que o telespectador e o ouvinte consigam entender sobre o time do que você quer falar. Exato. Televisão é muito importante, é uma chancela. Mas muito, né? É uma chancela sobre credibilidade, e isso é muito importante. Como os grandes nomes que vieram para a internet, que são chancelas também. Mas o podcast ele tem essa grande vantagem, né, do tempo de raciocínio. As pessoas compram muito mais a ideia quando eles entendem o que é o quê. Né? A televisão ela limita por conta da parte comercial, do tempo, e a internet te possibilita muito. E eu estou muito feliz de recebê-lo. É uma grande referência, não só no jornalismo, mas como história de vida. Eu tenho entes perto da minha família que participaram, de certa forma, pertinho ali de vocês, como Iveltman, né? O Firmino foi muito positivo com ele. E a gente tenta aqui, de alguma forma, somatizar para a vida do teresinense, do piauiense, do brasileiro, de alguma forma, com esse projeto que já tem quase 2 anos. Né, que 2 anos, hein? Vou completar. A gente vai para a 3ª temporada e apostando tudo nisso aqui. E, Elton, eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui é um sucesso. Já é um sucesso. E vai trazer enormes benefícios, não diria só para a comunicação de Teresina e do estado do Piauí, mas vai trazer enormes benefícios e contribuições para a vida social do teresinense e do piauiense. E eu tenho certeza que o alcance aqui, é como você diz, a internet nos proporciona várias dimensões, diferentemente da televisão e do rádio. E eu tenho certeza que o alcance aqui vai além do Nordeste, vai além do Brasil. Por outro lado, você tem, e isso eu digo assim, com a simplicidade que eu sei que você tem, capaz de receber qualquer elogio, aqui nós temos um comunicador pleno, que é você. Você se fez sozinho. E eu sei porque eu conheço a trajetória da maioria dos que aqui estão hoje gravitando em torno da televisão, do rádio e da internet, fazendo composições na internet. Eu, muito novo, entrei na comunicação, muito novo, acompanhei muitos dos colegas que aqui estão. Amadeu de Campos sabe disso. Começou comigo lá na TV. Amadeu, Tony Trindade, enfim, muita gente. São grandes nomes, né? Pessoas que eu admiro também. Mas você se fez, vamos dizer assim, sozinho, idealizou um projeto de vida sozinho e está com um patrimônio intelectual e de conhecimento, que é uma riqueza inigualável, que me fazem crer que você vai muito longe ainda, muito longe, no Piauí e no Brasil. Eu só vou divergir uma última coisa sua, que nesse projeto em especial não posso falar sozinho. É feito a muitas mãos. É verdade, mas o que eu digo é porque tem que ter um líder. Estou falando que é um líder. É um líder. Eu ia, quando você cortou, eu ia... É natural. Eu ia falar ali do... o Kilson. Parte por isso. Eu ia falar ali do Kilson. Tá com 10 anos já. Nós estamos juntos. Mas como é que você fez o Kilson? Como é que você trouxe o Kilson? De onde veio o Kilson? E aí o cara chega e é o que é. Por característica própria, por capacidade própria. É assim que eu acho que as coisas se constroem. Quando eu estou falando em você aqui, eu não estou falando não é no IELTS, eu estou falando no projeto. No todo, né? Nisso que está aqui. Isso que está aqui representa o futuro. E aí é onde nós começamos a nossa conversa, lá dos órgãos de comunicação, no passado, na transformação. Por isso que é bom passear, né? A gente chega nisso aqui. Isso aqui está 10 anos à frente do que nós estamos vivenciando ainda hoje. E acho então que por isso que eu acho que vai muito além. É um espaço de democracia. E o IELTS que eu falo é o projeto que você está desenvolvendo. Mas tem que pontuar para a galera. Tá. Eu vi ali o pessoal ali, ó. A quantidade, gente. Tô vendo aqui o pessoal aqui sentado só, ó. Aqui a gente tem uma equipe muito boa e a maioria da galera que está aqui, por incrível que pareça, é gente que nunca tinha tido a oportunidade.
né? Hoje a gente nós chegamos, por exemplo, agora no TikTok, nós somos entre o top 5 do Brasil, em podcast com mais de 90 milhões de views. E um menino, que é o Will, que toma conta dessa parte das redes, que é muito perspicaz sobre isso, sobre a orientação da nossa direção. Você imagina o que é do Piauí, do estúdio de Teresina, você repercutir com vídeos de 12 milhões, de 4 milhões, de 6 milhões. Cara, eu sou suspeito de falar isso, porque assim, eu me sinto tão orgulhoso, em nome de toda a nossa equipe, de poder fazer isso, que veículos de comunicação, não estou falando nem do Piauí, do Nordeste inteiro, não conseguiram ainda esses números na rede social, que eu acho que vai explodir esse ano, que é o TikTok, que a gente apostou certamente nessa rede. Então eu fico feliz de ser gente daqui, cara. E eu muito mais feliz em estar aqui, porque eu adoro comunicação, eu adoro falar, adoro conversar, adoro bater papo. Quem me conhece sabe isso. É a origem, né? Genética do Carlos Said. E aí eu fico feliz demais quando eu vejo essas coisas darem certo, com a proporção certa, no momento certo. Então, parabéns a você, parabéns à equipe, parabéns à tua origem lá vindo do litoral, caminhando devagarzinho, e montar uma equipe aqui para fazer o que vocês estão fazendo hoje. A gente vai, se Deus quiser, muito longe ainda, mostrar do Piauí para o mundo. Meu irmão, que Deus te abençoe. É isso que eu quero. Primeiro de bate-papos. E olha, e volto a dizer, posso estar muito errado. Professor Fernando Said. Que o som posso estar muito errado. 2024, a eleição de 2024 passa muito pelos debates em podcast. Como passou a presidencial. Com certeza. Né? Só que as locais, elas serão... Por isso me traga mais vezes. De muita força. Kilson, meu irmão. Um abraço, Kilson. Tranquilo. Um abraço a todo mundo. Só um spoiler, hoje é o primeiro do dia, né? Vamos até não sei que horas. Vamos esticar mais um pouquinho, né? Quer um uísque, Kilson? Não, agora não. Agora não, daqui a pouco. Só na hora do jogo do Flamengo. Olha, você muito obrigado pela audiência. Aqui em cima vai aparecer o próximo episódio para você acompanhar, maratonar as nossas séries. Agora para 2023, o Will e o departamento deles vão criar algumas playlists especiais sobre ufologia, que a gente bate papo, sobre educação. Então, muitas vezes você quer ouvir alguma coisa bem bacana sobre isso específico, rumo aos 200 episódios. Já somamos nesses 200 episódios quase 1000 horas de conversas. Então, isso é importante e fundamental, né, Kilson? Com certeza. E a terceira temporada vem aí. Com um cenário novo. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.